Boa tarde, pessoal, tudo bem? Começando mais um Drivecast aí. E hoje já estamos no episódio. Olha, quase me esqueci agora, mas acho que é 90, hein? Se não me engano, é 90 já. Ó, Eu tô começando a perder as contas já. eu tô quase no justo, né? Que fiz o episódio 50, agora eu faço o 40, né? Ah, Ah, que quer dizer, o legal. 90, né? 40, né? Tá, Tá. Quando tá for quase 130, ali. quando for 130, então. Mais ou 130 não, menos, né? 130, né? Quase que foi a metade, né, do seu trabalho, eu na metade e agora, né, seria. Sim. Quase, né? Isso foi só uma... Então, hoje também nós estamos com mais um. Novamente, na verdade, né? Com um convidado muito especial da nossa comunidade brasileira aqui no Japão, né? É, Eu vou pedir para ele se apresentar daqui a pouco, mas antes, né, vou agradecer primeiramente os nossos patrocinadores e apoiadores, né? Agradecer primeiramente aqui o Açaí Motion, né? Que na pessoa do Santana está nos apoiando aí, nos patrocinando, né? Muito obrigado. E se porventura alguém ainda não conhece o Açaí Motion, né? O Açaí Motion é um energético brasileiro que ele é envasado aqui no Japão, né? E então o açaí Motion, ele é um energético que oferece não apenas o poder revitalizante das vitaminas do açaí, mas também a cafeína natural do guaraná e a cor vibrante da cenoura negra. Além disso, é formulado com redução de açúcar e é totalmente livre de proteína animal, tornando-se uma escolha ideal para crianças, atletas e idosos também, tá bom? Algumas características do açaí Motion seria aroma de tutti-frutti, não contém taurina, livre de glúten, no caso, o extrato de açaí, que seria rico em vitaminas do complexo B, extrato de guaraná, que seria a fonte natural de cafeína, extrato de cenoura negra, que seria corante natural, e baixo teor de açúcar, apenas 32 calorias a cada 100 ml. 100 ml. E dica de consumo, aprecie gelado, puro ou como base em drinks. E outra dica seria evite agitar antes de abrir, tá bom? Do resto é só apreciar o açaí motion. E outra dica bacana também, quem quiser encontrar, né, onde adquirir o Açaí Motion mais próximo de você, você pode estar baixando no seu telefone o aplicativo chamado Bigs, escreve BYGS, né? Tem tanto para o sistema Android como para o sistema iOS. Lá você vai encontrar, vai ter vários serviços, entre eles encontrar o Açaí Motion mais próximo de você. Vai mostrar o nome do estabelecimento, vai mostrar um mapinha até você chegar ao local, tá bom? É bem bacana o aplicativo mesmo. Eu recomendo vocês baixarem, tá bom? Então, é isso aí. Muito obrigado ao Açaí Motion, né? Obrigado, Santana. E agradecer também ao nosso é, apoio de mídia, né? Que na pessoa do, no caso, o Portal Guma, né? Que na pessoa do Cláudio Sugimoto está nos apoiando. É muito bacana. Dentro do tem a página deles, www.portalguma.com. Ali dentro vai ter uma parte do Drivecast também, que ele está sempre atualizando toda semana. A cada convidado novo ele vai estar colocando lá, tá bom? Então vocês podem acompanhar por lá também. Vai ter o link. E é isso. Acompanhe o trabalho do Portal Guma, que é bem bacana também. Todos os eventos da comunidade brasileira, né? Então é isso aí. Muito obrigado ao Portal Guma, muito obrigado ao Claudio Sugimoto. E, enfim, né, agradecer o nosso convidado de hoje, né, que ele está retornando aqui no Drivecast depois de meio ano, mais ou menos, né, aproximadamente. E vai Tudo isso ter, já? eu acho que foi já, hein? Passou Nossa, rápido, hein? passa. E hoje também a gente vai bater um papo bem legal mesmo. Estou bem animado também. Vai estar com uma novidade aí. E, bom, obrigado ao nosso convidado e, por favor, pedir para ele se apresentar, né? Bom, meu nome é Marcos Diego Mogami, eu sou um escritor independente, eu vendo os meus livros de mão em mão desde 2002, né? E eu tô aqui com mais um trabalho aqui, agora com uma novidade em japonês, que eu traduzi meu livro para o japonês, um dos livros que eu mais vendo, que é o Chuva de Lágrimas, né? O título original, né? E agora ficou em Lágrimas Joe, que é o Castelo das Lágrimas, né? Que está em japonês. E agora eu vou começar a vender meus livros para a comunidade japonesa também. Isso aí. Bacana, Marcos. Legal demais, hein? Eu espero que seja, né? Tudo é uma Ah, incógnita ainda, né? Eu consigo vender meus livros de mão em mão assim, mas para a comunidade brasileira, para os brasileiros, aqui no Japão eu já vendia bastante, no Brasil também já vendi bastante, mas uhum, para japonês, de fato agora é um cenário ainda que eu não estou habituado, né? Então vai ter, é hum, todo um processo novo agora. é um novo desafio, É né? um novo desafio. Hum, Vou ter que ver como que vai ser, porque a minha abordagem ela é de impulso, né? Eu paro a pessoa no meio da rua, eu bato na porta da casa das pessoas, então a pessoa não saiu de casa para comprar um livro comigo, mas
e acaba me encontrando no meu caminho e acaba comprando, né? Porque cria uma empatia, gosta do trabalho, se interessa, é um leitor. Então eu consigo Uhum. ter essa dinâmica com os brasileiros, né? E agora com o japonês, que nem você falou, é um novo desafio, um novo caminho. E vamos ver o que que vai dar, né? Vamos Ah, vai ser vender, bacana. vai, né? Vai. Uhum. Agora, o quanto tempo que isso vai demorar, isso que é uma incógnita, né? Vamos, a gente Sim. ajuda aí, vamos Ajudar, ajudar né? com ideias aí, onde que eu posso vender, Uhum. como que eu posso fazer para abordar. Aceito todas as dicas aí Bacana. que vocês tiverem para me dar. Bom, Marcos, vamos começar então o nosso Bora. livecast, então? Bom, na primeira vez que você participou foi mais assim para você, para as pessoas te conhecerem. A gente conversou mais sobre sua história de vida mesmo, né? Que Sim, desde o sim, Brasil, onde você nasceu, como que foi o processo para você virar escritor, tudo mais, né? sim. Hoje a gente vai conversar mais focado nesse livro mesmo, nesse trabalho novo, né? Ah, show de bola. É o que eu tô precisando. E esse livro é, originalmente ele chama em Chuva de português Chuva de Lágrimas. Lágrimas, né? Sim. Já está na quinta edição, Chuva de Lágrimas, no Brasil. Em português já vendeu mais de 17 mil livros, né? É um trabalho que eu tenho um retorno muito positivo. As pessoas que leem gostam bastante, eles dão um feedback bem, bem emocionado mesmo, bem legal assim que está o trabalho, né? Assim, o retorno que eu tenho das pessoas é bem positivo, bem legal. E esse livro, você pode estar falando por cima assim do que se trata, tudo mais? Sim, sim. Então, na verdade, sim, eu falo. O livro ele se passa na Inglaterra, no século XVI, no reinado da Rainha Elizabeth. Uhum. Quando a Rainha Elizabeth ela assumiu o poder, ela proibiu o catolicismo. Devido a isso, houve várias conspirações para que ela fosse deposta do trono, né? A história se passa dentro desse contexto histórico que realmente aconteceu, só que é uma ficção, né? Eu usei só o Hum, plano de fundo para poder construir toda esse suspense, que é um livro, é um suspense, né? Eu conto aqui, certo. na verdade, a história do Castelo das Lágrimas, que é um castelo que é guardado por monges franciscanos. E, e aí, de repente, começou a surgir de lá que lá havia um portal Uhum. para um outro mundo, para um mundo perfeito, onde que as pessoas eram felizes, onde não tinha opressão de governo, não tinha reis nem rainhas, as pessoas tinham uma vida, sabe, tipo um paraíso na Terra. Hum, Então lá começou a surgir esse boato, se tornou uma lenda. Então começou a atrair muitos peregrinos religiosos para o castelo. Né? uhum. Quando a Rainha Elizabeth ela ficou sabendo desse evento, ela mandou tomar o castelo e acabar com todos os monges que eles encontrassem por lá, porque ela não poderia permitir, ela tinha acabado com o catolicismo, né? Ela instituiu a igreja anglicana lá na época, Hum, né? Então como que ela podia permitir que um grupo dos franciscanos, que é da igreja católica, né, que é uma vertente da igreja católica, tinha uma porta para o mundo perfeito, né? ah, Então, quer dizer, ela hum, já ficou com aquilo com aquela cisma e mandou uhum, acabar com essa história de uma vez por todas, né? Lá acabar uhum. com o castelo, tomar o castelo e acabar com todos os monges, se é que eles realmente existissem que estavam lá. Só que quando os soldados chegaram lá para tomar o castelo, eles Uhum. começaram a sumir misteriosamente de dentro do castelo. Aí fica Oh. aquela questão, né? Será que existia Aham. de fato um portal para o outro mundo? Ou era apenas uma conspiração dos Hum. católicos para que o catolicismo fosse retomado na Inglaterra? Então fica essa questão que faz, né, o chamariz para a pessoa Hum. ler a história. Né? Olha, mas já fiquei curioso Ficou mesmo. legal? Ficou Ficou legal, né? muito bom, muito bom. Então, na verdade, sim, eu uso esse fato, assim, dessa história e tudo, mas é mais uma. O livro fala muito mais sobre uma luta interna, né? Uma luta interna, porque nós vivemos dois mundos. É incontestável, né? A gente vive o nosso mundo externo, onde a gente tem essa interação com toda a sociedade, Uhum. né? A gente exerce o nosso papel, a gente coloca uma máscara e vai lá trabalhar e vai lá exercer nossas funções sociais. Só que a gente tem uma vida interna também. E essa vida Sim. interna também, se você não cuidar dela, você vira fica em frangalhos, né? Você se acaba mesmo, porque a mente, ela adoece o corpo, né? Nós somos seres Sim. biopsicossomáticos, né? Então, muitas vezes as doenças, acho que não, se não na maioria das vezes, as doenças elas têm causa na nossa parte psíquica, né?
Ah, sim. Então, o que eu falo muito assim de uma estrutura da pessoa ela conseguir controlar essa interação externa com essa vida interna que a gente tem, né? O fator psicológico, a gente Uhum. trabalhar adequadamente ele, porque quando você conseguir controlar tudo essas duas vidas, se você tiver o controle, né, você abre qualquer portal de fato. Né? E é o que acontece quando quase que eu vou dar. Tô quase dando um spoiler do livro, né? Mas é o que acontece, na verdade, na história. Porque a pessoa que tá lá, o personagem principal, Uhum. ele vai se ver privado da companhia de todas aquelas pessoas que ele ama. Né? E quando você tá com o psicológico abalado. Tinha um professor da faculdade que ele não deixava eu falar psicológico abalado, ele achava horroroso, né? Isso daí, Ah, que é. o psicólogo não se abala. Quando você está com alguns transtornos, você não Uhum. consegue ter o controle emocional adequado, Uhum. você acaba afastando as pessoas que estão ao seu redor. Você não tem uma resposta adequada com isso, né? Então você fica agressivo, você tenta ser. Porque a agressão, na verdade, é uma autodefesa, né? Você ataca para você se defender. Então é um medo de você não conseguir atingir aquilo que você quer. Então você fica agressivo, você fica intransigente, você acaba criando várias manias que acaba por afastar as pessoas que estão ao seu redor, né? As pessoas que Uhum. mais amam, que te amam, então elas vão se afastando cada vez mais. Quem quer ficar, por exemplo, do lado de uma pessoa que é ranzinza, né? Uhum. Aquela pessoa que causa um transtorno, né? Então você vai Sim, deixando ela de lado. Se você não é parente, você não ama, e a primeira pessoa que você quer longe é aquela pessoa, né? é Você se verdade, né? afasta a primeira oportunidade, não quer mais papo e tal. E então, no livro eu mostro essa estrutura mental desse personagem, essa mudança gradual que ele vai estar tendo, né? Que ele vai ter no decorrer da história, que é Uhum. ele vai se ver privado do convívio social daquelas pessoas que ele ama, do ambiente que ele gosta, até ele conseguir ajustar é, o comportamento dele e assim ele vai conseguir buscar retomar o contato com aquelas pessoas que ele amava, reencontrar aquelas pessoas. Né? Então, a história ela faz todo esse trajeto, né, usa esse plano de fundo para mostrar toda essa transformação pessoal que a pessoa tem. Porque eu acho assim, se você consegue dominar, né, Uhum. essa questão emocional, Uhum. você vai abrir qualquer portal. Né? Nada mais vai te Hum. abalar, você vai conseguir Mas é, né? compreender todas a partir do momento que você consegue compreender, todos nós temos o direito de errar. Né? Uhum. Então, quando a gente está aprendendo, a gente vai se debatendo nas laterais, né, a gente acaba se chocando com os interesses de outras pessoas, até das pessoas que estão próximas a nós, né? Nossos pais, nossos cônjuges, né, os filhos. Então, quando a gente está aprendendo, a gente vai dando bicadas, assim, canelada, né, nas pessoas que estão ao redor. Mas quando você acaba entendendo que todos nós estamos nesse processo de aprendizado e de socialização, você começa a compreender, não compreender, você começa a ter uma empatia maior com aquela pessoa que está errando, né, que está ali tendo aquele comportamento que naquele momento está sendo inadequado, né? Mas que para ela está sendo certo, né? Ninguém erra porque quer errar. A gente erra Uhum. porque a gente acha que está fazendo certo. Invariavelmente, a gente acaba cometendo alguns equívocos e acaba, né, prejudicando aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Mas quando a gente começa a compreender que todos nós fazemos isso, a gente começa a ter mais empatia, começa a ter mais tolerância. Porque ninguém, na verdade, ninguém vai te. Na verdade, ninguém te irrita. Uhum. Quem se irrita somos nós mesmos. As pessoas te provocam, é bem diferente, né? Olha, que curioso. Eu vi por acaso ontem no Instagram, né? Ah, Passando os vídeos ali, ah, e eu vi um médico falando exatamente ah, sobre isso. ah. Tipo assim, quem se irrita é você. A gente. A Exatamente. diferença é se você cai na provocação da pessoa, né? Exatamente. Aí se irrita ou não, né? Se você tem um controle de si, você vai começar a perceber que não faz diferença, né? Se a pessoa, Uhum. o que ela acha, o que ela não acha de você, não faz diferença. O importante é o que você é. O controle que Sim. você tem sobre si, né? Então, Autoconhecimento, né? conhecimento, né? Então, você ter esse controle, Uhum. você vai nunca mais vai se abalar com mais nada, né? Você vai conseguir até mesmo a morte, né? Porque a morte é uma coisa também que é um outro fator que ela é muito mal interpretada, uma forma sinistra que a gente olha. Claro que a gente tem que. Não estou falando que tá errado a gente, Uhum. né, ficar triste, não. A gente tem que ficar triste mesmo, né? Tem que chorar.
Mas a gente vê uma coisa com muito sinistra, a gente nem quer olhar, a gente nem quer discutir sobre isso, né? Sobre Ah, isso. Então mas são elementos que a gente precisa estar trabalhando. ainda é grande o tabu sobre É um isso, tabu né? muito gigante. É, porque ninguém quer morrer, né? Hum, Por mais que a pessoa esteja. Não, quer dizer, tem algumas pessoas tão depressivas ali que ela não vê mais sentido nenhum na vida, mas é uma uhum, doença, né? Então, mas quando a pessoa está normal, assim, a gente foge da morte a todo instante, né? Esse é o princípio da vida, é fugir da morte. Quanto mais longe da morte. Então, isso, inclusive, tem uma escala uhum, de felicidade que ela divide de 0 a 10, que é do. Não lembro, não, depois eu vou lembrar o nome do autor. É da Dianética. uhum. E aí ele fala assim: quanto mais alto na escala você está, mais longe da morte você está. A linha zero é a morte. Tá. Então, quanto mais baixo você está nessa escala, tipo uma escada, vou imaginando uma escadinha. Quanto mais baixo você está, mais próximo da zero significa morte. O 1 está quase morte, o 2 quase ali. Então, quanto mais alto você estiver nessa escala, Uhum. mais feliz você vai estar. A escala de felicidade dele fala, quanto mais longe você estiver da morte, né, mais feliz você vai estar. Então, normalmente a gente vai querendo escalar esses degraus, né? Uhum. Quanto mais longe da morte, né? Mas invariavelmente você vai acabar lá no zero, né? Porque todo mundo morre. Sim, Né? sim. Então tá, então, Uhum. mas a nossa luta é justamente estar cada vez mais longe da morte. É exatamente isso. Quando você Uhum. busca uma companheira, quando você busca uma alimentação melhor, quando você busca comprar um carro melhor, quando você busca ter uma casa melhor, um sítio, uma chácara, uma fazenda, né? Então tudo isso vai te deixando mais longe da morte. Você vai ter aquela sensação de que você nunca vai morrer, né? Ah, Então essa é a escala da Dianética, né? uhum. Do... E é interessante, eu acho que é bem legal isso daí. Sim, Mas verdade. infelizmente todo mundo vai morrer, né? Ah, Isso sim. é bem sinistro, mas a gente vai voltar lá para onde que a gente veio, né? Do pó ao pó. Mas essa questão de você, né, entender sobre a morte também, acho que ajuda também você não ter esse medo da morte também, Esse né? pavor todo, né? Né? É uma coisa que é natural, vai acontecer. Então, exatamente. Só é tanto tabu. Eu lembro que uma época no Brasil teve um deputado que levantou essa possibilidade de ter uma educação de morte nas escolas básicas, né? Nossa, ele foi rechaçado, ninguém quis saber desse projeto, foi engavetado, nunca mais se falou disso, né? Mas é Não. uma coisa que seria interessante, né? A gente poder saber um pouco mais sobre a morte, entender um pouco mais sobre o que é a morte, discutir profundamente sobre o assunto, acho que isso é importantíssimo. Sim, Acho que um dia a gente vai chegar nessa maturidade, né? Vai chegar nessa maturidade e poder discutir isso daí de uma forma mais leve. mais leve, né? Acho que esse é o ponto, né? Você Né? conseguir levar assuntos mais que as pessoas têm dificuldade em discutir, né? De uma forma mais leve Sim, mesmo, né? sim, sim, Hum. sim, Anteriormente você estava falando em relação à questão da empatia, né? sim. Aproveitando esse gancho, você acha que no mundo de hoje, comparado a 20 anos atrás, 30 anos atrás, questão da empatia está faltando mais ainda? Questão por causa da É, internet, cada um fala, pode dar a opinião que quer sem saber, a gente sem se tá. colocar no lugar da pessoa também, Nós né? somos seres em evolução ainda, né? Uhum, Então, o que acontece? O que a gente está se conhecendo agora, né? Com a uhum, globalização, com o advento da internet, você conhecer pessoas do outro lado do mundo, né? Você vê ideias de todo mundo podendo se expressar livremente, porque no uhum, vídeo ali, quando você está gravando ou quando você está escrevendo alguma coisa, você escreve o que você bem entender, ele tá? Joga na internet aquilo que sim, você realmente é, né? Então não é que aumentou, diminuiu. Na verdade, para mim, é o que sempre teve, né? As pessoas têm uma tendência para ter uma visão de uma determinada forma, ela vai se adequar mais com aqueles pensamentos ali, né? Não adianta nada você falar, você, vou pintar bem, com cores bem fortes aqui, né? uhum, Mas hipoteticamente, uma pessoa que ela não é homicida, você não vai falar, uhum, vamos matar um cara ali. Ela não vai matar, ela vai sentir aquele, sabe? Agora, se você falar para um homicida, vamos matar um cara, opa, vamos aí. Você entendeu? Então, quer dizer, não é que o nosso sentimento humano mudou. As coisas não mudam muito, porque a gente está amadurecendo ainda. Essa maturação ela vai demorar muito. Na verdade, o ser humano desceu, o macaco desceu da árvore agora, né?
Ah, A nossa experiência de sociedade, ela uhum, está se desenrolando, são nesses momentos agora, né? Você vê essa revolução digital que a gente teve agora mudou o mundo inteiro, né? Mas não mudou o sentimento das pessoas. As uhum, pessoas continuam tendo, porque existe na psicologia um termo chamado de transmissão psíquica transgeracional. É um termo meio difícil de se pronunciar, mas nada mais uhum, é do que a gente passa para os nossos descendentes, né, uhum, umas características emocionais, sociais, de interação social, são bem peculiares e são imperceptíveis. Então, quando essa criança estiver lá na frente, ela vai ter uma tendência a mais a desenvolver essas características dos antepassados. É como um exercício de DNA, sabe? Como se fosse um DNA psicológico. uhum. Você acaba desenvolvendo mais facilmente essas características. Por exemplo, um avô, uma pessoa que ela tem tendência a ser alcoólatra, né? Uhum. Pode pesquisar na família dela que algum antepassado ou bisavô, tataravô teve essa tendência, foi. Pode Ah, pesquisar que você vai achar. uhum, Meu pai uma vez falava, meu pai falava para mim assim, ó, quando você casar, uhum, olha para sua sogra, porque sua esposa vai ser igualzinha à sua sogra. Não só a aparência física, né? Mas uhum, a característica comportamentais dela no relacionamento. Então você vai ver, você uhum. olha para ela, você, é igualzinho. Pode ter certeza, a sua esposa ela vai ter muitas características comportamentais da mãe, da sua sogra. Seria uma repetição de padrão, de uma certa É forma. exatamente isso. É Hum, exatamente isso. Você vai começar a reproduzir aquilo que foi transmitido para você numa época que você ainda estava lá na infância, não tinha filtros para bloquear o que não era legal, né? E você hum, acaba adquirindo aqueles padrões de comportamento e vai acabar reproduzindo lá na frente. Se você não reproduzir, seu filho vai reproduzir. Então é mais ou menos, é isso mesmo que acontece, entendeu? ah, Você vai sim. reproduzir. Então essa quebra de Uhum, padrões de comportamento demora. Por quê? O primeiro passo para quebrar esse padrão de comportamento é você identificar que está errado, né? E hum, geralmente a gente não consegue identificar onde que nós estamos errando. hum. E nem sabe o porquê também, Sim, se você não sabe que você está errando, você não vai buscar as causas, né? Então você não vai saber, consequentemente, né? você não vai buscar as causas, Sim. você não sabe, você vai começar a É, perceber que está errando quando as coisas começarem a dar errado na sua vida, quando as pessoas começarem a se afastar de você, né? uhum, Então, peraí, pessoa mais chata, né? Não consigo ficar perto dela. Né? Então, quer dizer, sim. as pessoas vão se afastando, né? Você tá tendo aquele comportamento que é inadequado, vai se afastando. Então, a partir desse momento que você começa a sofrer as consequências daquele comportamento que você tem que desenvolver, você fala, peraí, será que o problema não sou eu? Você Uhum, começa a refletir sobre isso, aí que você vai a, começar a quebrar o paradigma. Dependendo do uhum. momento que você fez isso na sua vida, você pode já ter passado todo aquele padrão de comportamento para os seus filhos, Ah, né? sim, Então, sim. É, foi realmente. tarde demais? Não foi tarde demais, porque você chega, né, você captou aquilo ali, então a partir daquele momento que você conseguiu corrigir um padrão que estava arraigado lá nas suas origens, você mudou o seu padrão. Aí você vai ter consequências mais adequadas, mais assertivas, um comportamento mais assertivo em relação às suas escolhas, né? Sim. Mas você acha que então, atualmente, devido à internet, né, tem muito mais informação, tá mais fácil da pessoa se enxergar naquela situação, né, que ela tem alguma coisa, né, Né, sabe o que é algum na psicologia? problema Sabe qual que é o assim? problema na psicologia? Uhum. Né? Quando você chega perto de um ponto traumático, a sua própria mente te joga para outro espaço, para outro lugar. Começa a sentir dor, você começa a se incomodar com aquilo, aí você não quer mais saber sobre aquilo. Então, quando você tem um ponto traumático, você dificilmente você chega naquela decisão. Então, essa é a grande dificuldade. Né? Então, quando a gente tem esse conhecimento, por exemplo, que é quando você está chegando no ponto traumático, está começando a te incomodar muito, é um Uhum. indício que você está conseguindo começando a identificar que o seu problema está ali, naquele lugar. Tá. Quando você está chegando próximo do ponto traumático, ou Uhum. você começa a sofrer. Vai ter um sofrimento Hum, psíquico, né, ou até mesmo físico, tem algumas reações físicas, né, para você chegar naquele ponto, porque é um mecanismo de defesa que coloca
Ele guarda aquele evento para Uhum. que você não sofra mais. Na verdade, sim, funcionou no início do desenvolvimento da mente humana, né? Por exemplo, quando você não tinha discernimento antigamente, um ponto que foi traumático para você, daquele evento traumático você tem que fugir, é um mecanismo de defesa. Ah, Então tá. funcionou, por exemplo, quando você era criança, quando você era um animal, não funciona mais hoje. Uhum. Para você, aquele comportamento lá é inadequado, aquele ponto traumático ele tem que ser eliminado. Então, quando você conseguir chegar nesse ponto traumático, ele se dissolve. Né? Então, por isso que tem a análise, quando você vai fazer análise, vai passar no psicólogo, ele vai Uhum. buscar você encontrar esse ponto traumático. Esse é o ponto de toda a análise que você vai. Você vai no psicólogo e vai encontrar, ele vai fazer você buscar o seu ponto traumático. Muitas pessoas desistem porque Uhum. demora muito para achar, e quando está chegando no ponto traumático, ela começa a surtar, começa a ter reações adversas ao que ela, a sensação de bem-estar. Né? Então ela acaba Uhum. se afastando daquilo. E consequentemente do psicólogo também, né? E de uma melhoria emocional mais adequada, que seria no caso da pessoa, né? Que nem essa questão que você falou, assim, que quando a pessoa começa a chegar naquele ponto que ela tem algum problema, assim, ela começa a ter algumas reações, assim, tipo, até física, você falou, assim, Sim, né? Pode ser alguma alergia, alguma coisa nesse sentido também? sim, alergia, ela pode, não, ela pode ter cefaleia, né? Dor de cabeça, ela pode ter tremores, pode Uhum. ter fraqueza súbita, fraqueza súbita, de repente ela perde o ânimo, pode ter Uhum. depressão, ela pode entrar em estado de procrastinação, né? Entrar no estupor catatônico, né? Ficar paralisada literalmente, né? Depende do E- ponto traumático, como que ela se percebeu aquele evento que traumatizou ela naquele certo, mas momento. isso seria, vamos dizer assim, a nossa mente, o nosso subconsciente protegendo a Não é o subconsciente, é o inconsciente mesmo, né? É o inconsciente. inconsciente, é a parte que você não consegue pensar, que você não tem acesso. Na verdade, Hum. nós não somos o que nós pensamos ser. Nós somos onde nós não pensamos. Porque todas as reações que você tem, qualquer Uhum. lugar, assim, de supetão, Uhum. é o inconsciente que determina. Quando você tem que tomar uma reação assim, Hum. rápida, chegou aquele, deu um sopotão, você tem. Sabe, você toma uma solapada, você precisa tomar uma decisão. Uhum. É o seu inconsciente que vai decidir. Ah, tá, certo. Né? É Uhum. ele que acaba Uhum. decidindo, né? Tudo, qualquer decisão. Então você tem que ter consciência. Ter o controle da mente é difícil. É, né? Não é porque eu tô falando aqui agora que eu tenho, você entendeu? Sim, sim. Todos Uhum. nós passamos por esse processo de é uma análise durante a vida inteira, sabe, é uma busca direta da vida inteira do indivíduo. Essa busca tem que ser direta, né? Para você se Uhum. limpar de todos os traumas é difícil, porque às vezes o trauma foi tão hoje é tão insignificante para você. Hum. Hoje, por exemplo, quando você era criança, você ficar no escuro era um traumatizante. Hoje, talvez você ficar no escuro numa boa, sabe? Você fala, nossa. Mas quando você era criança, você sofreu muito com aquilo, né? Hum. É só um exemplinho assim, bem básico, né? Sim. Então tem coisas que te traumatizam quando era você criança, hoje é insignificante para você e você nem vai buscar causa naquilo quando você está fazendo análise. Você fala, não, isso aí para mim não faz sentido nenhum agora, porque não faz sentido nenhum ter o trauma por causa disso. Mas às vezes o trauma é aquele, né, Uhum. que você generalizou e está apresentando, e tá se demonstrando, ele tá se apresentando com outras características, mas a causa dele é aquela outra. Lá é o Ah. escuro. Gente, eu estou só mostrando, assim, é muito complicado. Não, não, mas eu Assim, tô a nossa vendo, mente cara. ela é muito complicado. Sim. Eu estou tentando traçar uma trajetória, mas às vezes a trajetória não passou por aí também, já seguiu outro caminho, né? É porque até hoje, tipo, os médicos, os cientistas não conseguiram desvendar a nossa mente, né? Não. E, É e aquilo que eu tô falando, o macaco dificilmente desceu vai da ter. árvore agora. O macaco Dificilmente, desceu da né? árvore agora. Tem muito avanço hoje Uhum. tecnológico, científico, que demonstra muitos benefícios, assim, Uhum. avançou muito, né? A neurociência. Mesmo assim, falta muito. Então a gente não consegue Uhum. ainda ter o domínio completo nossa, da nossa, da nossa mente. Hoje é praticamente impossível você conseguir ter o controle total Ah, sim. da mente. A gente acabou saindo um pouco do tema do Ah, livro, na verdade, mas na verdade tá mais ou menos dentro, né? Porque os meus é. livros, eu busco todos os meus livros. Por mais Uhum. ficção que é ficção, é pura ficção, é suspense, passa dentro de um cenário histórico que realmente aconteceu, tudo, mas os meus livros eles buscam mais essa.
essa busca interior, né? A pessoa ter essa consciência de interação social, de sociabilização, de controle mental. Então é mais basicamente para isso, porque é interessante Uhum. a gente ter esses avanços no nosso conhecimento. Quanto mais conhecimento você tem, mais satisfatória vai ser a sua vida, porque você vai ter escolhas mais adequadas, mais assertivas. Então você vai sofrer Sim. menos com as consequências das suas atitudes, né? Então é Uhum. mais um autoconhecimento, né? Você ter uma empatia com as pessoas, porque você, não só os humanos, né? Os animais, a natureza, a gente é tudo uma única coisa, né? A gente faz parte do mesmo sistema, a gente é constituído das mesmas matérias, né? As Sim. matérias que a gente constitui o nosso corpo é mesmo constituir uma árvore, constituiu esse carro aqui, né? As moléculas, né? Então, por Marcos. exemplo, Uhum. Sim, não, pode falar. não, então só Uhum. finalizando, então a gente é tudo uma única coisa, a gente tem que ter uma empatia, Uhum. assim, única, um com o outro. Hoje a gente vive muito um para cada um. É como se fosse um inimigo. Nós somos inimigos em potencial. Eu sou seu inimigo, eu sou inimigo dessas pessoas que estão passando por Uhum. aqui, você entendeu? A gente está sempre disputando um melhor lugar com o próximo. Então essa é o que a gente faz na nossa vida, porque a gente foi condicionado a ter esse tipo de pensamento. A gente não foi condicionado, a gente não aprendeu a entender o outro como um igual, né? Na escola a gente aprende a somar, né, a multiplicar, a conjugar o verbo, né, a fazer as coisas técnicas. A gente não aprende o que é o amor, o que é empatia. Né? Tem na escola uma educação, sei lá, emocional? É, que eu saiba, não tem, Não né? existe. Né? Não existe. Nem, Uhum. acho que nenhuma parte do mundo existe. Nenhuma educação. Então a educação ela não foi feita para mostrar que você é um igual ao outro. Né? Uhum. E, Mas engraçado que esses dias mesmo eu tava vendo um vídeo também na internet e tava falando sobre essa questão de que a gente, até os nossos 4 5 anos, não sei, a gente ainda tem essa percepção, inconscientemente, não sei, talvez, mas a gente tem essa percepção de que todos nós somos uma única coisa, na verdade, né? Aí depois, conforme vai passando a idade, você vai vendo as coisas de fora, né? Eu, tipo, a educação dos pais, sim, tudo mais. sim, Aí que sim, você vai sim. tendo essa questão da individualidade, né? Então, porque assim, a gente nasce dentro de um Uhum. contexto histórico, a gente nasce dentro de uma cultura, de uma sociedade, então tem todo um histórico ali aquela cultura, a família. Uhum. Porque o primeiro contato que você vai ter, a criança quando ela nasce, ela é simbiótico, existe um ela e a mãe é uma união única, né? Ela não se separa da mãe, por exemplo. A mãe é ela, o mundo é dela, né? A criança. Então ela tem essa Uhum. percepção. Então conforme ela vai crescendo, ela vai começando a ter as castrações, né? Que é um termo psicológico do Freud, né? Da Ah. psicanálise, da castração. Porque, peraí, minha mãe não é minha. Minha mãe tem meu pai. Minha mãe tem que dar atenção para os meus irmãos. Então, quer dizer, a criança, ela acaba tendo essa percepção. É um choque para ela, mas é um choque natural, é um choque que é benéfico para a criança. Ela precisa ter essa percepção, essa divisão, que ela não é o mundo, que o mundo não é dela, que a mãe não é só dela, que a sociedade faz parte de um grupo social, é um grupo social, não é um mundo, não é dela, né? Porque quando não Uhum. ocorre essa castração, a pessoa vira uma pessoa, sabe essas pessoas que, esses serial killer, Uhum. é mais ou menos isso que acontece. Não acontece essa castração, ele acha que o mundo é dele, então ele vai fazer o que ele quiser com o mundo. Ele não acha que o outro é um outro ser igual a ele. Ele acha que o outro é um ser que pertence a ele. Então eu vou matar, vou esquartejar e tanto faz. Porque é meu. Uhum. Né? Ele não tem essa visão de que cada um é separado. Essa criança que tem esse transtorno social, né? Ele esse transtorno mental, né? Uhum. Ele criou lá na infância, que ele não teve essa castração. Uma das causas é exatamente essa, Ah, né, tá. na psicologia. Então, a criança, Uhum. conforme ela vai se desenvolvendo, ela vai ganhando, ela vai se apropriando Uhum. do conteúdo cultural da sociedade em qual ela está inserida. Sim, Né? sim. Por exemplo, os É. pais dela, a gente só é cristão porque nós nascemos no Brasil. Se você tivesse Uhum. nascido no Afeganistão, provavelmente você seria muçulmano. Verdade. Né? Então, hoje a gente acha aquela liberdade das mulheres assim,
fundamental. Mulher é igual, né? Então, aquele, Uhum. né? No Afeganistão não pode, no Afeganistão, porque eles países do Oriente Médio não é. E se você nascesse lá, você ia achar a mesma coisa. Porque você nasceu ali. Você se apropriou daquela cultura. Então, quando você Uhum. se apropria daquela cultura, dificilmente você vai conseguir ter uma visão diferente daquilo que lhe foi apresentado quando você era criança. Sim, sim. Então, é assim que a Uhum. gente vai, né, crescendo, vai tendo vai se apropriando da cultura, vai tendo as nossas preferências, nossas escolhas, nosso comportamento, vai sendo determinado tudo do ambiente onde que a gente nasceu e onde a gente interage. Uhum. Não tem muita Sim. gente, por exemplo, você vê, quando a gente tem essa imigração que teve do Brasil, assim, os DKC vieram para cá, teve muito transtorno na comunidade japonesa. Porque o brasileiro, ele é barulhento, ele tem toda aquela característica, não estou falando mal de ninguém não, tá? É só Uhum. uma característica cultural de uma sociedade com a característica cultural de uma outra. Os Sim, sim. japoneses, tudo o quê? Eles são quietinhos, você não vê ninguém falando alto no trem, você não vê ninguém atendendo o telefone em público, né? Não Uhum. tem todas essas... Então, essa é uma questão cultural que já vem, ó. Brasileiro não. Você, quando eu tô no Brasil, tem gente que tá no telefone e quer que os outros escutem o que ele tá falando. É Não é? verdade. Não é? Você tá lá, você fica até feliz, né? Oh, que legal, você gosta de uma fofoca? Vamos ver, né? Vamos escutar o que ele tá falando, né? E você fica lá, Uhum. né? Ligado, né? Querendo dar palpite. Né? Então, quer dizer, a gente tem essa característica lá no Brasil, Sim, sim. de mais aberto, de mais interação, no Japão não. Então, isso criou o transtorno. Então, quer dizer, a gente trouxe uma situação cultural de um país que a gente interagia para um outro país que tinha uma condição cultural totalmente diferente. Então causa, né, um certo transtorno, né? Sim. Então, Uhum. então quer dizer, existe isso, né? Então você, por exemplo, se você uma mulher que vai lá no, sei lá, para o Afeganistão, ela não pode andar sozinha. Então são diferenças culturais. Então a gente cresce dentro daquele padrão cultural e dificilmente a gente vai conseguir mudar essa estrutura mental, né? Porque tá lá dentro, nossa linha de programação, Uhum. imagina um programa, né? Você está programado, na verdade a nossa programação nas linhas básicas do nosso programa tá lá, tudo escrito lá, nessas linhas de programação lá na nossa base. Então, para você Sim. mudar isso, você tem que ir lá na estrutura Uhum. básica para você mudar aquelas linhas de programação. Então, até você achar essa linha de programação que está tendo um bug, demora, né? Que é o ponto ali que eu te falei que é difícil a gente mudar. Entendi. Ô, Marcos, eu queria saber um pouco mais do livro, em relação ao livro também, né? É. No caso, esse livro em japonês, no caso, né? Essa questão do nome, por quais motivos você mudou um pouco o nome assim? É que na verdade, Uhum. assim, o Chuva de Lágrimas, ele fica meio Uhum. que ambíguo, né? Por exemplo, não quer dizer que é um castelo físico. Por exemplo, Chuva de Lágrimas, por exemplo, pode falar uma coisa mais emocional, né? Um lado mais emocional. Então, quando eu coloquei o nome de seria Castelo das Lágrimas, Namida Joe, né? Namida Joe, que seria Namida, que é lágrimas e Uhum. castelo, né? Então, o castelo de lágrimas pode ser, por exemplo, que você construiu algo com suas lágrimas, com seu sofrimento. Então, dava uma ambiguidade. Certo. Mas eu quero falar do Castelo das Lágrimas, que é fictício, claro, né? Uhum. Mas é um castelo físico. Eu quero Certo. falar sobre o castelo físico. Então eu não queria dar essa ambiguidade pro nome, né? Então, quando eles vão falar Lágrimas de Ouro, por exemplo, Lágrimas, na verdade é Lágrimas, que é o nome do Uhum. castelo, é Lágrimas, né? Então, Certo. Lágrimas em japonês é Namida, né? Namida, né? Uhum. Então, eu não queria, então eu achei melhor deixar o nome do castelo mesmo, que é Ragorimasu Certo. Joe, né? Como Hum, Windsor, que nem o castelo da rainha Windsor Joe, né? Que em japonês Windsor Joe. Gente, eu não sei falar muito bem inglês, então eu não sei se está certa a pronúncia, vocês podem me corrigir. Né? Então, o uhum. Windsor, sei lá, Joe, né? Então, mais ou menos isso que eu quis passar, que é um lugar físico onde que vai se desenrolar a maior parte da narrativa. Entendi, né? Né? Porque quando você postou, né, em relação ao livro, né? Eu Hum. fiquei, né, curioso, né? Por que que ele não colocou em japonês mesmo O título, né? o Ah, título em então. relação às lágrimas, né? Sim, sim. É exatamente, então, Uhum. exatamente por isso. Entendi. Né? Se bem que em português também já queria ter mudado, porque esse livro eu lancei ele em 2002.
E 2002. acredita, ele era dessa finurinha assim, ele devia ter umas 100 páginas, de poucas páginas. Gente, ó, tá com 480 páginas, né? Quer dizer, ele foi reescrito, ele foi reeditado, né? Sabe, foi muitas coisas, foi muitos eventos que eu acrescentei na história para dar mais um charme, né? E, claro, né? Agora, a última versão sempre é a melhor, né? Ah, sim, Sempre é a sim. melhor, porque a gente vai Aham. aprendendo com os erros, a gente vai corrigir os erros ortográficos, a gente vai corrigir erros, eventuais erros históricos, né, onde se passou as histórias. Então a gente vai corrigindo tudo isso. Então, quando eu lancei o livro lá atrás, Uhum. era de fato mais assim para dar mais foco mesmo no emocional mesmo, né? Tá. No emocional. Uhum. Mas conforme foi decorrendo as, as correções, a reescrição, reescrever ele, né? Uhum. Acrescentar novos eventos no trabalho, ele foi ganhando uma conotação um pouco diferente daquilo que eu quis passar no começo. Não que eu mudei tudo a história é a mesma, né? Mas a conotação que ela mudou um pouquinho, né? Ficou mais assim, um espaço mais físico mesmo, né? Do livro, né? O do Castelo ele ganhou mais cor, o Castelo ganhou mais importância do que a parte emotiva mesmo do livro. Uhum. E no caso desse livro, né? No caso desse livro, não, na verdade, o Chuva de Lágrimas, né? Sim, Em português seria Chuva de chuva de Lágrimas, né? lágrimas. Mas eu vou mudar também. A próxima tiragem vai ser Castelo das Lágrimas. Castelo das É, Lágrimas, vai. né? Inicialmente, né? 2002 que você lançou o 2012 que livro, eu lancei o. lançou, né? Mas naquela época, quando você começou a escrever esse livro, qual que foi a inspiração? Qual que foi a... De onde que veio, né? Ó, então, Esse livro, né? então, Hum. eu tava com meu filho, né? O Hideki. Uhum. E ele no carro, e ele falou pra mim assim, pai, conta uma história. Ele era tchutchuquinzinho, né? E aí eu comecei a contar uma história e de repente eu comecei a criar uma história, né? Ali Uhum. naquele momento. A gente tava indo pra Disney. E aí tava distante, né, a viagem, e aí eu comecei a contar uma história e de repente saiu uma porta mágica, onde existia um mundo melhor e que para passar por aquela porta tinha que ter algumas características, e foi fluindo assim, e na hora que eu até falei, nossa, que legal essa história, né? E aí, como eu trabalhava como todo mundo trabalha em fábrica, né? Acho que vocês vão concordar comigo que você trabalha em fábrica, você fica com o pensamento livre, porque seu corpo é automático. Você Hum. faz o serviço da fábrica lá automático, seu corpo vai sozinho, né? Eu já fiz o teste já de trabalhar com os olhos fechados e dá certo, entendeu? Você Ah, sabe sim. onde que estão as peças que você precisa pegar, as ferramentas que você vai utilizar, né? Os encaixes. Então você vai fazer com o olho fechado, você consegue fazer. E aí você fica com a mente livre. E foi nesses momentos que eu comecei a trabalhar na história. Eu gostei tanto da história que eu criei para o meu filho, né? Que eu comecei a depois a elaborar ela. Mas eu nunca pensei em fazer um livro. Eu vi a história e comecei a pensar nela enquanto eu estava trabalhando. Lá a gente trabalha direto 2 horas sem parar, depois que tem um intervalozinho, né? Uhum. E aí eu pensava umas coisas tão legais assim. E aí eu chegava. Só que eu não. Aí eu pegava e depois eu escrevia. Na hora que eu escrevia, que eu chegava em casa para escrever, eu esquecia tudo. Ah. Não tinha mais a Aham. memória daquela. Ou se eu lembrasse, não tinha aquela mesma emoção que eu tive quando eu estava pensando ali, né? Aí eu comecei a levar um caderno, uma Uhum. caneta para o trabalho, né? E aí quando vinha o insight, que veio a ideia legal que eu pensava, não, isso ficou legal, eu pegava, parava de trabalhar, anotava rapidinho assim no rascunho, e na hora Uhum. dos intervalos dos que eu quis, eu ia lá e redigia melhor o que eu tinha pensado, e à noite eu passava pro computador, né? Ia dando estrutura no livro. E assim foi Hum. saindo o Chuva de Lágrimas, tanto quanto os outros também que veio em seguida, que foi o Mestre das Ilusões, a Mosqueteira Galáctica e o Meu Amigo ET. Eles foram todos escritos em fábrica também. Né? Tá. E esse processo de fazer o livro em japonês, né? Como que foi por esse processo, né? Então, assim, eu já tive uma época muito próspera vendendo livro para os brasileiros, né? Sim, sim. Foi no ano de 2008 foi o auge, né? E eu Uhum. vendia uma média de 50, 40, 50 livros por dia, em 4 horas de Hum. trabalho. Nossa, era um fluxo positivo assim, era uma espiral que eu achei que eu nunca mais ia ter problema financeiro na minha vida.
vendendo Ah, livro, uhum. com os meus livros, né? Porque eu tinha meus livros, tinha meu capital, vendia bem, né? Trabalhava 4 horas por dia, né? Eu pensei que eu nunca mais ia ter esse problema. E naquela época eu falei, por que não, né, traduzir meu livro para o japonês? Naquela época, em Hum, 2008, que eu comecei a vislumbrar uhum, o meu livro em japonês. Só que em hum, 2008 também veio a crise global daquelas imobiliárias dos Estados Unidos lá, que foi a falência dos bancos dos brothers, não sei o que lá, e hum. afetou o mundo inteiro. Né? Então, de Sim. 40 livros, 50 livros que eu vendia por dia, não vendia mais nenhum, vendia 2 livros, vendia um livro, dois, não compensava mais sair para vender o livro, ninguém queria mais gastar dinheiro, estava todo mundo com o pé atrás. Né? E aí, nessa época, eu já tinha até contratado não, tinha negociado com uma. Inclusive, eu não vou lembrar do nome dela, mas ela ia fazer a tradução para mim, eu já Certo. tinha fechado o preço, tudo. Mas quando a gente ia bater o martelo, ia fazer a reunião inicial para começar a tradução do livro, estourou a Uhum. crise global. Então, esse projeto teve que ficar para depois. E aí, com a crise global, fui para o Brasil. Sofri pra caramba na readaptação no Brasil, até eu conseguir começar a revender de novo os meus livros, que eu fui pro Brasil, tinha 5 mil livros, coloquei no navio e levei. Só que no Hum, Brasil não vendia nenhum livro. Você parava as hum. pessoas no meio da rua, as pessoas ficavam com medo de você lá, cara, no Ah, Brasil, né? você contou essa história da outra vez que você participou Contei, aqui, né? né? Você ia parar É, pra vender um livro, a pessoa ficava realmente. assustada, falando, é assalto? Não, não é assalto, vender, não, não quero. Né? As Engraçado, pessoas ficavam com né? medo, não queriam dar atenção pra Porque assim, você. pensar agora é engraçado, né? É, Lembrando agora, assim, né? Mas é é, falta de, quer dizer, diferença de, né, de costume então, mesmo, teve que se né? adaptar, porque aí no Japão você É, parava as pessoas não tem. Que medo que a pessoa tem de ser assaltada aqui no Japão? é, Você tem medo de ser assaltado no Japão? não, de ser assaltado não. Não vai ser assaltado nunca, ninguém vai chegar com uma arma e vai falar, ô, passa aí seu celular, não vai, né? Então, Hum, no Brasil não, no Brasil o pessoal com o pé atrás e com razão, né? Não dá pra você ficar confiando em todo mundo. De repente você para lá, a pessoa vem com uma lorota lá, uma ideia bonitinha, mas na verdade tá querendo te enganar e é de fato. Acontece, se sim. você não tomar cuidado no Brasil, você acaba sendo passado para trás, até por pessoas que são conhecidas. Infelizmente é um Hum, comportamento que é verificado, né? Não estou falando da boca para fora, é uma coisa que acontece. sim. Né? Então, infelizmente é isso. Então eu penei pra caramba até que eu consegui voltar. Demorei uns 3 anos, né? Passei dificuldade, muita dificuldade. É que na verdade no Brasil lá, por mais que eu vendia esses meus livros lá, não vendia tão mal também não. Mas vendia uma média de 15, 10, 15 livros por dia. É bom, tá? É uma média boa. Mas mesmo assim parece que é correr no gelo, sabe? Você corre em cima do Hum, gelo, que você patina, 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 não sai do lugar, né? Você, hum, né, corre descalço acima, sabe? É uma coisa que você vende bem, mas você gasta bem, não sei o que acontece. Lá você não consegue ver a cor do dinheiro. No meu caso, né? Cara, eu tenho amigos que se deram muito bem lá no Brasil, tá? Vindo do uhum. Japão na mesma época que eu. Né? Então aí eu fiquei lá nessa patinação toda no Brasil. Tive. Ó, eu indo lá pro outro lado. Tive uma empresa, faliu a empresa, né? Depois do Covid deu uma queda assim de 70% no faturamento, não voltou nunca mais, só foi caindo e acabou me prejudicando muito. Aí fiquei em dificuldade financeira e em 2022 voltei pro Japão, né? Aí no Uhum. Japão, aqui no Japão, quando eu vim pro Japão, eu falei, puta, tem que voltar a trabalhar em fábrica, naquele peso, que ninguém quer trabalhar em fábrica, né? Você quer trabalhar em fábrica? Se você trabalha, quem que trabalha em fábrica quer trabalhar em fábrica? Ninguém quer trabalhar em fábrica, né? Uhum. Deve ter alguém que goste, né? Mas Uhum. a maioria das pessoas que eu conheço não quer estar lá, tá lá, mas por necessidade, né? E aí eu vim aqui com uma ideia de conseguir um patrocínio para me traduzir os meus livros. Mas a minha Hum. proposta não foi muito boa, né? O que eu tinha para oferecer para os outros que fosse patrocinar os meus livros? Nada, Ah, né? uhum. É uma incógnita, né? Assim, para a pessoa. Então, por mais que eu tenho conhecidos, tenho empresários conhecidos, né? Amigos, mas poxa vida, né? Eu procurei e tal, ofereci, mas não tenho, não tinha um atrativo. Não tem atrativo. Hum. Quando a pessoa é empresário, você tem que ter um atrativo. Sim, sim. Você não vai fazer Uhum. uma coisa de graça, né? Pô, mas por mais que eu goste da pessoa, por que eu vou investir ali tanto dinheiro e tudo pra. Não é, sei lá, nem é tanto dinheiro, mas por que eu vou investir
um dinheiro nele. Qual que são os meus benefícios? O que que eu vou ganhar com isso? Né? Dá a impressão que você tá até, né? Então dá a impressão que eu tinha que eu tava, né, importunando mesmo a pessoa, que, né, cara chato, né, chata, né? Nada a ver. E não tinha nada a ver mesmo. Né? O que que as pessoas têm que imaginar? Cada um tem os seus próprios objetivos, seus próprios ideais de vida, né? Então cada um que corra atrás dos seus. Não pensa assim, claro, né? É um mundo capitalista, ele gira em torno disso. Você não vai fazer nada filantropicamente, a não ser que você seja um milionário, que você Hum. goste, né, da pessoa, né? Não é o caso, meus amigos são todos ali da mesma. É o Marcelo que trabalha do meu lado, né? O Ah, outro Marcelo lá, né? Do aham, que sim, trabalha sim. comigo, é os pessoal que trabalham ali. Então eles não têm o capital assim, para também me emprestar. Então, e aí teve que ir atrás. Mas a minha ideia, quando eu voltei pro Japão, sempre foi trabalhar com os meus livros em japonês. Porque eu tenho uma expectativa boa. É porque o japonês ele lê muito. Ele tem duas características que é fundamental para o livro. O japonês tem dinheiro, né? É um dinheiro que não vai fazer falta se ele comprar um livro. Por exemplo, meu livro ele vai custar 2.000 mais o shorri, mais o imposto, né? Mais 10% do imposto de consumo. Então 2.200. É um dinheiro que não vai fazer falta pro japonês. E no Brasil, pro brasileiro fazia falta. Quando eu vendia o livro lá, que eu vendia R$ 50 o livro, ou quando eu tava lá, vendia R$ 50. Fazia Uhum. falta às vezes pra pessoa. E às vezes ela tinha que, Uhum. tinha que optar ou comprava o meu livro ou tomava uma cerveja, né? Que eu vendia muitas vezes na praia. Então, Uhum. sabe, então tinha essa barreirinha aí financeira no Brasil. No Japão não vai ter isso, né? As pessoas Hum. têm dinheiro. E as Sim. pessoas gostam de ler aqui no Japão. Eles leem muito mais que o brasileiro. Ah, Então sim, tem é essas verdade, duas né? características Uhum. que me fez ficar bem animado em investir nessa empreitada, né? Em continuar nessa empreitada, de pegar os meus livros, traduzir meus livros. Eu tive que fazer tudo por conta. Foi um suor, foram 2 anos. Né? Eu não, para me chegar nesse ponto, né? Aqui que ainda tem uma outra etapa. Não quer dizer que eu vou me dar bem daqui para frente, né? É uma outra etapa. Todos os escritores têm, primeiro, que escrever o livro, depois você tem que publicar o livro e depois você tem que vender o livro, né? Então, atingir esses dois pontos, né? Que é publicar o livro, ó, escrever o livro, publicar o livro. Agora falta vender o livro, que é uma nova etapa, aquilo que a gente está conversando no começo da nossa conversa aqui. Né? É uma nova etapa que vai se desenrolar daqui para frente. Né? Ainda estou querendo as ideias, estou planejando, estou elaborando, mas logo, logo eu já vou começar a sair, essa semana mesmo, outra semana que vem, vou começar Uhum. a sair já para vender, para ver como que é a receptividade do japonês, né? Se eu vou abordar eles na rua, estou pensando em ir no centro de Hamamatsu, estou pensando em ir no centro de Toyohashi ali, né? Dar uma eu também não sei se pode vender o livro aqui no Japão na rua, se eu posso abordar as pessoas, não sei se é permitido, preciso saber se pode, né? Eu parar as pessoas no meio da rua para oferecer meu livro. Por enquanto eu não vi nenhuma restrição nenhuma, né? Mas eu preciso me certificar disso. Então, antes de eu começar a ter que ir na prefeitura, amanhã é o que eu vou fazer, que é recente agora, né? Eu peguei o livro semana passada, né? Uhum. Sim. E aí eu preciso agora ir na prefeitura, ver se é permitido eu fazer essas abordagens, para quem que eu preciso pedir autorização, pontos de venda. Então ainda eu tô elaborando e tô na fase de planejamento. Daqui a pouco eu Entendi. vou vender. Mas se vocês estiverem aí vendo, quiser comprar, já me ajuda aí, ó. Já compro o livro, É né? verdade. Já compro o Uhum. livro, ajuda a cuidar dos meus 5 filhos. Hum. 5 filhos. As pessoas pensam que é brincadeira, mas é verdade. Mas claro que é por brincadeira. Meus filhos a maioria estão grandes, né? Eles estão bem cuidados, graças a Deus, Uhum. né? Então, é só uma brincadeira porque é cômico mesmo, né? Você ter 5 filhos, quem que tem 5 filhos hoje em dia? É verdade, né? Antigamente era normal, né? Isso. Antigamente você tá vendo. Então, e hoje em dia ainda é pior, porque hoje em dia você tem que criar do filho até os 30, né? Antigamente, com 14 anos, eu comecei a trabalhar. Eu já com 14 anos eu tive que sair, eu tinha que comprar minhas roupas, minhas coisas, tudinho, né? Eu já trabalhava, já ia pra fora, já trabalhava e estudava. Hoje Sim. não, hoje, enquanto ele estiver estudando, você tem que bancar, tá lá bancando, e mesmo depois você não vai Uhum. abandonar, porque é difícil mesmo. No Japão, nem tanto. Porque depois dos 18 anos, as pessoas elas podem ter a sua própria a independência, né? Agora no Brasil é Uhum. difícil mesmo, cara. No Brasil, pra você ter sua independência, cara, a criança tem que ralar pra caramba, né? Uhum. Pra conseguir ter uma dinâmica de vida boa, né?
Marcos, em relação ao livro, né? Esse livro em japonês, né? Você. A questão da tradução que fala, né? Sim, Foi feito por uma pessoa, por uma foi. empresa. Não, não, foi a Lia, Uhum. né? Depois eu vou passar o contato, que é uma pessoa interessante. Você pode. Ela é, Ela é professora. ela é daqui do Japão, Ela é então, né? brasileira. Ela é brasileira. Brasileira. E ela dá aula em faculdades japonesa, né? Ah, é. É muito legal. Não sei se a faculdade, eu vi ela falando em faculdade, gente, desculpa se eu estiver falando alguma errada, você pode me corrigir, né? Mas aí seria legal, depois eu vou te passar o contato dela, ela trabalha com educação, com tradução, ela foi, olha, foi a pessoa certa para traduzir meu livro, porque a gente tem que ter, assim, tem que ter uma empatia, né? Tem que ter uma harmonia. E ela leu o Hum. livro e ela adorou o livro, ela gostou tanto do livro, sabe? Ela gostou muito, então e ela gosta de literatura. Ela, inclusive, Ah, ela vende tá. livros assim na internet, né? Ela Ah, tipo tem é. tipo um sebo virtual. Não sei se ela tem na casa dela o sebo, né? Eu nunca perguntei pra ela. Uhum. Mas ela vende livros pela internet também, Facebook, né? Instagram, tá sempre divulgando os livros dela. Então o nome dela é Lia Silva. Depois a gente pode deixar anotadinho aí, se você permitir, Ah, sim. né? Ou quiser convidar ela para divulgar o trabalho dela e fazer trabalhar com você, né? É bem legal. Então foi ela que traduziu. Então, eu estava procurando pessoas para traduzir. Eu procurei uma empresa, Uhum. né? Não gostei da empresa. Ele fez uma tradução para mim da sinopse do livro. Uhum. Olha, eu fiz a mesma tradução com a inteligência artificial, ficou igualzinho. Ah, Você entendeu? Então quer entendi. dizer, a pessoa tava me sacaneando, e uma empresa, cara. Eu falei, caramba, meu, por que fazer isso, né? Hum. E aí eu procurei no, sabe, eu tava procurando pessoas, tava, sabe, entrando em contato. E aí eu já conhecia a Lia, ó, a Lia, ela já tinha comprado um livro meu na Uhum. porta do Consulado do Brasil, lá em Nagoya, isso lá antes de 2000, lá em 2008, 2007, 2008, lá naquela época lá que eu vendia lá na porta do Consulado do Brasil em Nagoya. E ela já Sim. conhecia meu trabalho. Ah, que Mas era um bacana. outro livro que ela tinha lido, que ela tinha comprado, né? Uhum. E aí ela, conversando com ela, eu percebi que ela fazia parte de um grupo de tradutores no Japão, tradutores do Japão no grupo do Facebook. E ela era minha amiga, né? E eu, assim, no Facebook, e eu entrei em contato com ela, falando, não, faz e tal. Nossa, cara, foi encaixado, assim, sabe? Foi a pessoa certa para fazer a Hum. tradução, porque ela gostou do livro, ela gosta de literatura, então ela, sabe, foi um casamento bacana, assim, de trabalhos. Então foi a pessoa certa, então é uma coisa de Deus, cara, foi casado ali, uma coisa que era para acontecer, Porque né? essa questão de tradução de livros, até mesmo de música, às vezes, é difícil porque É, não dá pra você traduzir a pé da não, letra, né? não Nunca, dá. nunca dá, Não, na não, não, verdade, não, não, né? não, não, não. Não dá, a pessoa ela tem que saber, ela tem que entender muito de literatura, ela tem que estar bem imersa na cultura japonesa também, para Uhum. saber os termos que ela pode traduzir, que vai ser equivalente àquilo que eu quis passar no texto, né? Tem que todos esses detalhes, né, que precisa ser tomar muito cuidado para poder estar fazendo a tradução mesmo do livro, né, para você passar aquilo que o autor quis passar. A Sim. ideia do autor, né? No meu caso, a ideia que eu quis passar, ela teve que captar aquilo e colocar de uma forma que o japonês vai, que a população japonesa vai poder compreender de uma forma mais próxima possível daquilo que eu quis dizer. Então a pessoa que vai traduzir, então ela tem que saber da cultura japonesa também, no caso, Tem né? que saber da cultura, sim, e Hum. principalmente sim, das duas culturas, né? Do Sim, das português, do duas culturas. brasileiro Uhum. e da japonesa também. Uhum. E posteriormente, depois de feita a tradução, foi questão de achar uma. É, Como se diz? Editasse o livro, seria isso? na verdade, assim, como eu faço, eu sou um escritor totalmente independente, né? Uhum. Então eu mesmo faço a edição dos meus livros, eu que faço uma capa, tá vendo a capa aqui, assim, ó, tudo eu, Ah, foi formato, você que fez? a diagramação, né? Não dá pra Uhum. ver aqui, ó. A diagramação toda do livro, né? A diagramação, a capa, tudo, né? Então eu que monto, mando pra gráfica, a gráfica também eu mandei fazer na China. Ah, é. Aqui no Japão Uhum. tava caríssimo, não consegui encontrar gráficas com preços acessíveis. E eu encontrei na China um pouco mais em conta, né? Um Uhum. terço do que eu pagaria aqui no Japão.
ou até Um menos, terço? Caramba. menos até, né, do que eu pagaria aqui no Japão. E mandei fazer 1.000 exemplares, né, Uhum. e fui buscar no Porto semana passada. Ah, então você tá É, com. Você acaba de sair do forno, então, né? tá Mil fresquinho, tem exemplares. 1.000 exemplares pra mim, Que ó, bacana. mas não é, parece que é muito, mas não é, viu? Assim, mas também não é pouco, né? Mas não é Hum. muito também não. Por exemplo, se eu vender 20 livros por dia, que é uma média que eu tenho lá no Brasil, em 50 dias eu vendo livro, vendo 1.000 livros. Ah, Em tá. 50 dias de trabalho, então não é consecutivo. Ninguém trabalha 50 dias sem parar, né? Sim. Você trabalha 5 dias, descansa 2, né? E trabalha mais, então vai indo, né? Se eu Uhum. conseguir atingir essa média, dá para vender 1.000 livros em 2 meses, 3 meses. 3 meses dá para vender. Antigamente eu vendia muito mais. Em 6 meses eu vendia 5.000 livros. Ah, é. Vendia, Bastante, né? vendia. Nossa, Muito livro, vendia, né? vendia muito. Nossa, Hum. que saudade. Era muito bom ter dinheiro. É bom ter dinheiro, Marcelo. Assim, você vende, você ganha Uhum. dinheiro todo dia entrando, você ganha uma autoestima Sim, não, ainda mais um dinheiro que vem do do seu próprio trabalho, esforço, do né? próprio, Sim, uma obra exatamente. sua, né? Exatamente. Eu tinha uma autoestima tão, tão forte, cara, que nada me abalava. Não tinha crítica que me abalava, sabe? Você tinha aquela autoestima. É muito bom ser vitorioso, gente. É muito bom. Pena que a vida é feita de altos e baixos, né? Hum, Por isso que tem mas, muita gente uhum, que é rica, que na hora que ela cai, ela se uhum, mata. Ela não quer ser pobre de novo, não. Ela acaba se matando. E é difícil, porque a gente se acostuma facilmente com o melhor, né, Marcelo? A gente se acostuma facilmente. A gente tá lá no baixo, mas se você melhora, faz um upgrade no seu status uhum. social, você, opa, legal, show de bola, né? Mas se você cai, parceiro, pior coisa que tem. Que nem eu tava aqui no Japão, tava bem pra caramba. Aqui financeiramente, né? Uhum. Pena que foi pouco tempo, não deu pra me acumular, não deu pra ter uma gordura, né? Aí depois veio a crise, caiu, Marcelo. Nunca mais consegui. Já faz o quê? 2008 para hoje, faz 15 anos? 15, 16 anos, né? 16 anos, Hum. 16 anos que estou na baixa. Né? Então, quer dizer, Só que a gente acostuma mesmo, né? A gente é guerreiro. Eu comecei minha vida trabalhando em fábrica, não tem essa de desistir, não, né? A gente vai para cima e vai. Se tiver que trabalhar mesmo, a gente trabalha e vai fazendo e vai conquistando aos poucos, né? A minha ideia é conseguir de novo galgar, né? A ideia é todo mundo, né, Marcelo? A gente não Hum. trabalha para ficar pior, né? Ah, Todo mundo sim. trabalha porque a gente quer ter essa ascensão, né? Por mais que seja devagarzinho, a gente vai ascendendo para ter um resultado satisfatório lá na frente. Sim, com Então a gente certeza. tá, então a minha ideia, então todo mundo minha ideia é atingir de Uhum. novo esse ponto, né? Mas assim, não que eu desisti, né? Mas se eu sair da fábrica já tá bom, Ah, sim. né? Saindo da fábrica já tá maravilhoso, Uhum. perfeito. Tem uma satisfação mais de vida, né? Ter uma vida, né? Melhor, né? Porque na Sim, fase é. você trabalha em fábrica, você sai de casa, tá de escuro, de manhã, tá de dia, tá escuro. Você chega em casa, tá escuro. Né? Você não vê a Hum. luz do dia, né? É uma coisa assim, cara, que sua muito, né? Em relação, ao livro, né? Você falou que você fez tudo, né? Até essa Sim, questão da capa e tudo sim. mais, né? Eu só não faço os livros lá na gráfica porque eles não me deixam entrar lá na China, né? É um pouco longe, Você né? ia ficar lá também, cara, ia ser legal. Mas a questão, assim, mais da capa, mas o desenho mesmo, você. Essa aqui é uma Essa aqui. inteligência artificial, né? O Entendi. desenho, né? A foto, Ah, né? tá. Então, assim, na verdade, eu não sou Uhum. desenhista, né? Eu sou um designer, né? Então, você pega essa imagem aqui, ela tem na Uhum. internet gratuita. Ah, é. Tem um site na internet que Hum, você pode baixar imagens de grande qualidade, de alta qualidade, gratuitamente, de uso sem direitos autorais, né? entendi. Então, o único problema é que eu corro risco de ter outro livro com a mesma temática, né? Ah, tá. Essa foto aqui tá na internet, eu pego, né? Configuro ela, Uhum. né? Ela não é assim, claro, ela tem outras fotos, eu corto um pedaço da imagem que faz mais sentido para mim, e aí Uhum. eu trabalho em cima dela. Mas o risco que eu tenho é que outras pessoas façam a mesma coisa e Entendi. usam a mesma imagem, né? Mas aí não posso reclamar porque veio de graça a imagem. Não, mas é muito boa mesmo, Né? né? Ficou Essa imagem, legal, né? né? Então, todas elas, né? Que nem eu estava te mostrando também aqui, ó, o livro, isso aqui, o Japão, olha, eu não sei para que serve. Na verdade, isso aqui é o jacket, uma jaquetinha, né, que eles falam, né? Porque, ó, é uma capa, né? Porque Uhum. ela sai, ó, vou tirar. É uma capa da capa. É uma capa Ah, da sim. capa. Porque, ó, o livro é esse aqui também, ó. Tá vendo? Vou mostrar aqui pertinho. É o design dele, tá? Essa aqui é a capa dura, né?
Ela tá aqui, a capa que faz parte do corpo do livro mesmo, né? Uhum. Olha que legal, gente. Tem São umas quantas páginas palavras mesmo? aqui. 480 páginas. Já dá pra considerar que é grande no livro, né? É grande, né? É, né? Eu não achei que ia ficar. Sabe por quê? Na verdade, assim, o formato do livro do Japão, ele é B6. B6 eu faço no A5, né? Os meus livros. Então, o A5 é maior. Então, eles parramam melhor o texto. Então, ele não está com 480 páginas em português. Ah, Está um sim. pouco menos. Uhum. Mas aqui em japonês ele ficou com 480 páginas porque ele teve que espremer um pouquinho o tamanho. Então, ele teve que alargar um pouquinho para comportar Entendi. o texto, o corpo do texto dentro da estrutura que é o padrão aqui do Japão, que é B6. Que é esse tamanho que é menorzinho. Eu acho até que é melhor. Os meus livros é um pouco maior, né? Assim um pouco mais largo, né? O Hum. assim que é um pouco maior. Eu acho que é assim mais cômodo para ler, sabia? Assim, olhando assim, pelo menos, o tamanho parece um tamanho Adequado, né? adequado, vamos falar De assim, mão. Não é né? um livro de mão, o livro de mão é menorzinho assim, né? Hum. Menorzinho assim. Mas esse aqui também é muito confortável para se ler. Eu gostei dessa estrutura. É que no Ah, sim. Brasil o padrão é outro. Nos Estados Unidos também o padrão é um pouquinho maior, né? É o mesmo que segue no Brasil. E aqui Uhum. eu gostei. Acho que talvez eu faça nessa estrutura. Daqui Sim, para sim. frente, esse tamanho, que eu achei mais cômodo a leitura. E o que é legal aqui dos meus livros agora, aqui o interno dele, Uhum. ele é bege, ele não é mais branco. Né? Se eu Ah, tá. pedir para fazer uma cor mais bege, né? Porque já houve reclamações de que o texto preto na folha branca, extremamente branca, ele cria tipo ofusca um pouco a luz. Ah, Ofusca tá. a visão, né? A luz não, ofusca a luz, a visão, né? E Entendi. aí eu tive algumas reclamações, não foram uma, não foram duas, né? Uhum. Não foi uma reclamação, mas foi uma dica, né, de leitores, e eu acabei aderindo, né, que eu acho mais adequado mesmo a pessoa no, ser mais confortável, né, a leitura. Sim. É, uma coisa que assim que eu sei de você que é uma característica sua, né? Até então todos os livros que você vendeu em mãos, né? Vamos É, falar assim, né? é, eu sou, é que é legal que é uma frase Uhum. que eu não sei se foi o Gilberto que fez, eu acho que trabalhou no Folha Mundial, o Gilberto, ele é escritor também. E que falou, uma vez ele fez uma reportagem, na época do banco do consulado do Brasil na que eu vendi, ele falou assim, Marcos é o único escritor que conhece todos os seus leitores. Eu gostei Uhum. tanto da frase que eu peguei para mim emprestada a frase dele. E eu falei, o Marcos Uhum. é um slogan que eu tenho, Marcos, o único escritor que conhece todos os seus leitores. Porque Uhum. não tem um único livro meu que foi vendido que não saiu das minhas mãos. Claro que tem algumas pessoas que leram os livros, que não foi eu que vendi, que acaba comprando em sebo, né? Que tem muitos Ah, livros meus tá, em sebo, entendi. né? Se você entrar na estante virtual, você vai encontrar todos os títulos meus lá na estante virtual. Só procurar pelo meu nome, Marcos Diego Mogami, você vai encontrar. No Uhum. sebo, né? Bem mais barato, tá? Os livros. Quem quiser ler mais barato no Brasil, né? Certo. Você vai encontrar livros lá por R$ 10, sei lá, R$ 15, tudo. É bem mais barato, né? E, Uhum. então eu uso esse slogan, peguei esse slogan emprestado para mim. Bom, esse livro também inicialmente a ideia é essa, né? De vender em mãos mesmo. Ah, sim, Para os sim, japoneses, sim, né? No sim, caso. sim, sim. Aí minha Uhum. ideia é. Então, a minha ideia é mostrar para a comunidade japonesa, para os japoneses, para a sociedade japonesa, que nós não somos só trabalhadores de fábrica. Né? A gente tem a nossa cultura, a gente tem pensadores, temos artistas, temos vários artistas maravilhosos aqui no Japão, não Verdade, hein? só na escrita, né? Como também músicos, atores, atrizes, né? Então temos vários artistas aqui. A expressão artística, né? Ela fala muito sobre uma comunidade, né? Então eu tô doido para começar a divulgar os meus trabalhos para a sociedade japonesa. Para eles Hum. perceberem também, né? Para a gente contrabalancear, porque eles vê muito, a gente vê muito no Brasil, infelizmente. Não é que a gente vê muito, mas quando tem um crime, por exemplo, que é de brasileiros, tem aquele alarde todo, né? Então, Hum. não é só brasileiro que comete crime, o japonês comete crime, vietnamita comete crime, filipino comete crime, né? Várias nacionalidades. São pessoas ruins, não tem nacionalidade a pessoa que tem Hum. uma má índole. Né? Tem Uhum. brasileiro também, mas ela ganha essa conotação muito ruim que prejudica muito a imagem do brasileiro
A maioria, digo 99% dos brasileiros que estão aqui, são gente de boa índole, que está ali Uhum. trabalhando, juntando seu dinheiro, né, quietinho ali, né, em busca de Uhum. uma vida melhor, né? Então a maioria é assim. Então eu quero mostrar que a gente também temos os nossos valores, né? Vou contrabalancear um pouquinho essa imagem que o japonês tem, né, do DKC brasileiro, da nossa comunidade brasileira aqui no Japão. Então essa é a minha Uhum. ideia principal, né? E claro, né? Vender pessoalmente, que é a minha arte, né? Ah, sim. A minha característica de vendas é nunca, ó. Sabe por quê? Ó, você coloca no Amazon, tem um amigo meu que ele tá lá em Portugal, né? Uhum. Ele fez faculdade comigo, ele mudou para Portugal, ele tá querendo, a esposa dele quer publicar livro, foi publicar na Amazon, ele tem um preço mínimo, eles já colocam tudo e a maior parte ficam para eles do lucro, Ah, né? Então o uhum. livro fica caríssimo e o autor mesmo não tem lucro nenhum. É pouco o lucro, né? E aí não é só no Amazon. Gente, não é só no Amazon. Qualquer livraria que eu já tentei colocar meus livros, eles cobram, sabe quanto, Marcelo? 60% do preço da capa. Se meu livro lá no Brasil eu vendo a R$ 50, eu tinha que vender para eles, eu tinha que vender por 40% do preço da capa. E isso não é vendido. Eles deixam em consignação. Se vender, eles pegam 60% para eles. E é todas Hum. as livrarias, não é uma ou outra. Então o autor mesmo, ele vai ter que arcar com o preço da publicação, o preço da distribuição, que ele vai ter que levar lá o livro, e depois da eventual busca, que ele vai ter que buscar o livro se não vendeu. E se vender, aí a livraria fica com 60%. Ah, tá. Tem graça isso? Uhum. Não tem graça. Se a gente quer sobreviver com a venda dos nossos livros, você Uhum. tem que ser um empreendedor. Você não vai abrir, por exemplo, uma livraria para vender seus livros, não sei se é adequado. Pode ser também que seja legal também, né? Dependendo do ponto que você tiver que montar uma livraria com seus livros, aí vende, né? Mas se você quer viver com a venda dos livros, você tem que ir atrás do seu lucro. Eu fico com 100% do meu lucro. Sim, Né? sim. Claro, eu tenho Uhum. minhas despesas, todas, mas o mérito do lucro das vendas são minhas. E não é porque, ó, não é porque vai estar na livraria, não é porque vai estar no Amazon que vai vender. Você vai ter que fazer a publicidade do seu livro. Uhum. Você vai ter que ter uma publicidade da sua pessoa, né, da sua imagem como artista. Você tem que divulgar ela. Se você não divulgar ela, ninguém vai atrás de você. Por mais que o seu livro seja bom, né, Sim. por mais que o seu livro seja maravilhoso, eu conheço muitos autores maravilhosos, livros excelentes, mas não vai vender, não Uhum. vende. Eu, dentro das pessoas que eu conheço, dos autores, o que mais vende sou eu. É porque eu tô vou ali, eu tô no dia a dia. Eu tô vendendo, eu vou vendendo, eu faço disso a minha vida, né? No Brasil, quanto tempo que eu fiquei vendendo meus livros de mão em mão? Aqui no Japão também. Eu vendia livro de mão em mão. Então, quer dizer, tem épocas que são boas, que se vende bem. Uhum. Não é que nem quando eu falei que eu fiquei na frente do Consulado do Brasil agora. Nossa, vendia muito livro. Né? Hoje eu já tentei vender livro na porta do consulado de novo, né? Mas tá lá embaixo, né? Eu não tenho estoque do livro em português aqui no Brasil, então quando eu ia vender meus livros em português, tinha que trazer do que estava público, que está no meu estoque lá no Brasil, né? No depósito. Tinha que mandar trazer. Cada caixa com livro é R$ 900 para trazer, com 20 livros. É caríssimo, Ah, né? Então, quase não tinha lucro, né? Então, ficava um pouquinho inviável trabalhar com os meus livros. E como eu estava sem capital, como eu queria publicar uns livros aqui, não ia publicar em português, já que eu queria traduzir, né? Então, meu foco foi publicar em japonês, traduzir e publicar. Agora, mas esse livro em japonês, né? Pode ser que tenha boa aceitação, né? Aqui sim, entre o público japonês. sim. E se por acaso acontecer um dia futuramente de vender tanto que. Mas ainda assim você vai querer realmente entregar, assim, vender de mão em mão Ah, mesmo? não, né, Marcelo? Né? Porque aí vai ter esse momento. Não, mas assim, Aham. é o momento esperado de todos os artistas, né? Você tem um Sim. reconhecimento social. Mas, nesse momento, não. É outro nível, né, Marcelo? É outro nível, é outro Uhum. nível. Eu sei que eu não que eu perdi as experiências, eu não trabalho com esse foco de Uhum. ficar. É um sonho, claro, todo mundo, né? Sim. Mas eu já estou mais de 20 anos trabalhando com meus livros de mão em mão.
Se eu conseguir vender meus livros como eu tô vendendo, cara, dá pra você ter uma vida boa, você entendeu? Dá pra Uhum. você ter fazendo aquilo que você gosta, você ter mais liberdade na vida. Para mim isso é o suficiente. Claro que quando eu vou vendendo, eu faço uma brincadeira, vai que eu fico famoso, você já vai estar com o meu livro. Mas é uma fala sem expectativa disso, né? Eu sei meu lugar, né? Hum. Eu sei que para você atingir lá aquele, é uma coisa que é possível, mas, cara, eu sei onde que eu sei o que eu quero, eu não tenho essa expectativa de ficar milionário vendendo livro. Eu quero ter minha vida, cara. Ter uma Uhum. vida fazendo aquilo que eu gosto, levando pro outro aquilo que eu faço de melhor, né? E eu acho que isso é a vida. Você conhecer as pessoas, você ter interação, você passar daquilo que você tem de melhor, você pegar da pessoa que ela tem de melhor, crescer um pouquinho mais e seguir a vida. Eu acho que isso é a vida, né? Uhum. Eu acho que a gente vive uma insanidade coletiva de querer ficar milionário, de querer não querer trabalhar mais a vida. Isso aí para mim é uma loucura, né? Eu Uhum. acho que a gente tem que contribuir para a sociedade com aquilo que a gente tem de melhor. Não é que você vai trabalhar para você ficar aposentado, não. Isso é uma coisa que está arraigada aí nas raízes da nossa cultura, de que você tem que trabalhar a vida inteira para você ter um tempo de descanso na velhice. Não, eu acho que a gente tem que contribuir a vida inteira com aquilo que a gente tem de melhor. Sim. Claro que quando você ficar, por exemplo, agora eu tenho ainda, graças a Deus, eu tenho força para estar trabalhando em fábrica. Eu estou contribuindo, eu estou contribuindo. Não, claro que não é isso que eu estou falando. Você trabalhar pro resto da vida nessa fábrica para você. Não, eu estou falando assim, por exemplo, você tem um dom. Uhum. Ou você tem um dom, ou você gosta de uma coisa. Você gosta eu gosto de escrever, eu gosto de passar minhas ideias pro papel, né? É o que eu faço de melhor. Não estou falando Uhum. que é o melhor livro do mundo, não é isso. Não estou falando que é bom, que é ótimo, não. Vai ter gente que vai gostar, vai ter gente que vai achar que é maravilhoso, vai ter gente, pessoas que vão achar que não é bom, né? Entendeu? Então vai ter isso, mas é o que eu faço de melhor. E eu acho Uhum. que você contribuindo para a sociedade com aquilo que você faz de melhor, é a melhor contribuição que você pode dar para a sociedade. Aquilo que você tem de melhor. E é isso. Para mim trabalhar pro resto da minha vida com os meus livros, estaria feliz da vida, cara. É, né? Não preciso Uhum. ficar milionário, né? Não preciso ter um carrão, não preciso ter uma. Eu quero uma casa boa, né? Quero ter uma chácara como todo mundo tem, quero ter uma casa na praia também quero, né? Então isso daí também não é esbanjo também, né? Isso é um desejo que acho que a maioria tem, é um desejo válido, é um Uhum. desejo nobre, né? Você querer ter isso, você poder desfrutar de momentos prazerosos da vida. Eu acho que isso é primordial para todo mundo deveria ter isso daí, ou a possibilidade de fazer isso, né? Então, é isso que eu falo, quando eu falo que para trabalhar, contribuir para o resto da vida, é isso, Uhum. não trabalhando em fábrica para os outros, ganhando salário, não. Contribuir com aquilo que você tem de melhor. Agora, por exemplo, você, o Marcelo, o Drivecast, você não está trabalhando para você para baixo, né? Você está trabalhando para você ter uma ascensão, né? Então a ideia é que você trabalhe com isso, porque é o que você gosta de fazer. Você escolheu fazer, você está procurando fazer o seu melhor, né? Uhum. Então é isso que eu falo. Quando a gente está fazendo o nosso melhor, né? A gente tá contribuindo. A melhor contribuição que a gente pode dar para a sociedade é essa, dar o que a gente tem de melhor. Que nem minha esposa, ela, cara, você fazer uma aula de Pilates com ela, que ela é incrível. Ela sabe tanto de Pilates, ela sabe tanto do corpo, ela sabe o que você, ela olha para você, ela sabe qual músculo que você precisa melhorar para você parar de sentir dor em tal lugar. Ela sabe, ela olha aqui e ela começa a ministrar assim o trabalho dela, todo voltado para você fortalecer aquela musculatura, para você não ter mais, sabe? É incrível o trabalho dela, é maravilhoso, né? Então Uhum. quer dizer, é isso. Ela faz o que ela faz de melhor, ela gosta. Então é isso. Para ela trabalhar com isso, o resto da vida seria maravilhoso. Para ela e Uhum. para a sociedade, né? Uhum. Você também, você trazendo os nossos relatos de vida para a comunidade brasileira, né? Ou hoje para o mundo inteiro, né? Ah, Hoje a gente sim, tá para o mundo inteiro. verdade. Então você tá com visibilidade para nós. É uma coisa que você gosta. Você está contribuindo imensamente para a sociedade. É isso que eu estou falando, né? Então, Uhum. cada um, se você não tem uma habilidade específica, construa uma. Você vai desenvolver, você vai se aprimorar. Não é que hoje aqui eu estou com um livro aqui que eu sempre escrevi bem. Não, não é que eu escrevo bem, também não estou falando, não estou querendo me colocar ali, não, nada disso, né? Eu sei, eu sou uma pessoa
Eu sei que eu tô no patamar que eu estou, não tô me engrandecendo nem nada, não, sabe? Então eu tô ali né, é um trabalho modesto, mas é um trabalho que eu gosto, né, que eu fiz com muito carinho, que eu fiz com muito, olha, foi muita dedicação, foi muito estudo, foi muita leitura, foi muito esforço que está aqui meu aqui sintetizado aqui para as pessoas, né? Quando as pessoas Uhum. pegam um livro, não é só um livro que está aqui, né? A pessoa, um livro, não, tudo um trabalho. Para você escrever um livro, você tem que ler vários outros livros. Você tem que estudar sobre vários outros assuntos, você tem que se aprimorar na história. Por exemplo, eu quis colocar a Inglaterra como palco de fundo, eu tive que saber sobre a história da Inglaterra, sobre a Rainha Elizabeth, eu tive que Hum, estudar, eu tive que entrar na biblioteca virtual da Inglaterra, sabe? Eu tive que entrar, fazer leituras, sintetizar as passagens históricas, né? Sabe? Eu tive que fazer tudo isso. Então a pessoa, quando ela pega um livro, ela tem tudo isso na mão dela. Ela tem toda uma pesquisa, ela tem todas umas informações. Por exemplo, eu sou psicólogo, né? Então tem conceitos da psicologia dentro dos meus livros. Então é tudo um trabalho que é feito ali. Não estou falando que é bom, mas estou falando que é o melhor que eu pude fazer. uhum, Então é isso sim. que eu falo. A gente contribuir com o que a gente tem de melhor é excelente. Acho que todo mundo deveria trabalhar em virtude disso, buscar uma característica que você tem, que você gosta, que você tem facilidade e procurar exercer ela, porque pessoas precisando do que você precisa fazer não vai faltar. Hum, Pode ser japonês, pode ser brasileiro, pode ser qualquer outra nacionalidade. Se você começar a fazer com afinco o melhor que você pode fazer, você vai conquistar muitos simpatizantes, muitas pessoas que vão estar se beneficiando daquilo que você pode oferecer. Então, eu acho para mim, essa é uma sociedade futura. A gente vai estar contribuindo para o outro mais diretamente, assim, sabe? Cada um hum, contribuindo para o outro com aquilo que ele tem de melhor, é isso. Eu acho que se a nossa sociedade ela se baseasse, não importa se ela vai ser comunista, se ela vai ser é, não estou falando, não pode ser ditatorial, né? Assim, a forma de interação que a gente tem, né? Socialista, capitalista, tanto faz. O importante é que você se importe com o outro, que você tenha empatia, que você tenha um amor ao próximo, que você tenha amor àquilo que você faz e que você faz com prazer para ajudar a sociedade e a comunidade e a cultura, a sociedade e construir a cultura, por que não, né? A cultura que você está inserida ali. Né? Então você vai estar contribuindo, isso é maravilhoso. Né? Eu acho que isso seria um sonho, né? Talvez a gente fazer aquilo que a gente gosta, sobreviver com aquilo que a gente faz de melhor, né? E dar rotatividade no nosso trabalho. Não é? Não uhum. seria maravilhoso? Ah, com Todo certeza. mundo fazer aquilo que gosta e sobreviver com aquilo Uhum. que. Né? Nossa. Em relação a projetos futuros, talvez você vai também mais pra frente, acredito eu, porque você acabou de lançar esse projeto em japonês agora, mas você tem vontade de lançar outros livros em Não, eu japonês tenho. também? Inclusive, assim, eu tenho, eu tenho 5 títulos que eu estou Uhum. trabalhando, né? Ah, É que é? assim, sempre vem umas ideias, vem uns ensaios, você não pode perder. Então, eu tenho 5 títulos Uhum. que eu já comecei, que eu já deixei lá, que eu fiz um esboço e tá lá. Tem um que eu comecei a fazer que chama O Senhor Escravo, O Senhor do Fracasso e a Viúva Encrenca. É uma comédia romântica, né? Que eu me Uhum. baseei na história de vida da minha tia, que ela é muito doidinha, assim, muito louca, né? E assim, mesclei muitas coisas, né? Que ela. Não, assim, mesclei. A minha irmã, por exemplo, a minha irmã que já faleceu, mais ou menos assim, misturei minha tia com a minha irmã, né? Uhum. Que é a minha irmã, engraçado, né? Todos os ex-namorados dela, assim, uns 5 ex-namorados dela morreu. Morreu mesmo, ou se enforcou, um se enforcou, outro foram mortes de acidentes, né, outro de doença, assim, sabe, uma coisa assim, muito louco, uma coisa assim, sabe, que é inexplicável, né? E aí a minha tia, quando ela casou, isso em 1972, lá bem antes, né, quando ela teve as minhas primas, ela teve 3 filhas. E logo depois, quando ela estava grávida da terceira filha, o marido dela morreu de acidente de moto, né? E ela teve que vir para São Paulo se virar com as 3 filhas sozinha, cara. E ela teve que Uhum. se trabalhar, cuidar das filhas, né? Então foi uma história de muita superação, né, da minha tia.
né? E aí eu mesclei a história da minha irmã, que teve vários Maridos, namorados, não, não namoradas. namorados, namorados Foi mal. mortos, namorado na adolescência dela, né? Ah, entendi. E como a gente morava na periferia, isso era facilitado, né, né, enfim. Morrem muitos mais jovens na periferia do que no centro, Ah, né? Então, tá. de acidente, enfim. E aí, com a história da minha tia, né, que ela é doidinha e tal, e ela teve um marido que acabou, uma coisa foi trágica, né? Uhum. Mas essa comédia romântica eu retratei. Uhum. Sempre, as mortes vão ser cômicas, tá? Né? E todos que a minha tia vai casar, quer dizer, a personagem, né, que eu baseei na minha irmã e na minha tia, né, para criar uma personagem, ela Uhum. vai morrer os namorados dela, né? E o senhor fala, cara, você é aquele que sempre escolhia fazer errado, que ele era uma pessoa mentirosa, e ele ia contando umas mentiras, ia se dando mal, e dando mentira, e se dando mal. Até que quando ele dá jeito, no final da vida, uns 80 anos dele, que acha que não vai nada de errado, ele encontra com a Viúva Encrenca e vai casar no final. Quer dizer, é um final trágico também, né? Porque Sim. o histórico da, da viúva é morte, né? Uhum. E o dele, que era se dar mal, né? Para se dar Ah, bem, ele vai casar com uma que era muito encrenqueira. sim. Esse é um que eu tô trabalhando, já fiz a metade dele, mas eu deixei de lado um pouco. Mas assim, das obras que você já tem em português, você tem planos de lançar, traduzir também Tenho, em japonês também? sim, Para japonês, no caso? sim. Mas primeiro, sim, que nem você falou, né? Agora eu vou estar trabalhando com o Castelo das Lágrimas, né? Certo. Com o Casalão, o cara não vende só esses 1000 livros. A ideia é vender uns 10 mil, né? 20 mil Ah, livros, sim, sei lá, vender, fazer engrenar as vendas, né? Uhum. Porque com o meu histórico com a experiência, com o know-how que eu já tenho, de venda, eu sei. Por exemplo, quando eu cheguei no Brasil, nossa, demorou uns 3 anos para me vender os livros. Que eu vou começando de novo. Mas vende, né? Hum. No livro, só no Brasil eu vendi muito livro também. Aí, quando eu voltei para lá, eu vendi os 5 mil livros que eu levei. Aí depois fiz mais 4, 5 publicações, né? Então vai vendendo. Foi mais de 10 mil livros que eu vendi. Lá no Brasil, acho que 15 mil livros, alguma coisa assim, né? E eu sei que vende. Né? Então, Hum. até pegar o fio da meada, pode demorar um pouquinho, mas vai vender. A certeza que eu tenho é que vai vender, né? Então, uma hora vai vir, vou pegar o fio da meada e é só entrar no fluxo de novo, né? Sim, sim. Então, a minha ideia por enquanto, é vender o Lágrimas Joe, mas o próximo livro que eu tenho, que eu quero traduzir para o japonês, é o Meu Amigo ET. Hum. É um livro de abdução. Eu não sou ufólogo, Uhum. nem fui abduzido, né? É pura ficção. Mas é uma história gostosa que mostra assim um ser humano, ele vai ser abduzido por um extraterrestre e ele vai levar esse ser humano para conhecer outros planetas habitados por seres inteligentes que existem no universo. Planetas Uhum. menos evoluídos que o planeta Terra, socialmente falando, né? Tá. De civilização. As civilizações mais rudimentares, até as civilizações onde que o ET mora, que é mais evoluída, onde ali já não Uhum. existe doenças, não existe pobreza, não existe perigo algum, assim, a qualidade de vida é top, Uhum. né? E aonde que tem ali também as barbáries ainda das guerras, das vidas, da luta do, do mais forte, né? Do domínio à força. Hum. Não parece tão diferente de hoje que a gente vive, né? Mas nada mais é do que uma linha evolutiva Sim, sim. do planeta Terra, né? Hum. Aqueles conteúdos que a gente tem acesso, que é as brigas por territórios, né? A lei do mais forte, o imperialismo, né? A expansão dos impérios, dos reinados, dos senhores feudais, né? Todas aquelas barbáries, né? As colonizações dos europeus, né? Nas Américas, dos indígenas, a escravização da África, e todas essas barbáries, né? Uhum. Está retratado nesse livro. Então, desde a época que a gente fazia escravos, que a gente. Que escravos não é só dos europeus, não, né? É bem antigamente, lá no Egito já tinha notícias de escravos. Na própria Bíblia já tinha. Você vê, já tem escravos ali na Bíblia, né? A Uhum. escravização era uma coisa no comum Hum. do ser humano. Nossa, deu um negócio na garganta. Tá com frio? Não? Não, não é esse não. Acho que é só garganta seca só, Ah, sim. né?
E aí, eu retrato isso no livro, mas eu retrato também lá na frente, onde eu acho que a civilização vai chegar. Porque a gente evolui. O fato Hum, é, o que a gente é hoje, o que nós somos hoje, uhum, bem melhor do que nós fomos antigamente. Né? Tanto hum, pessoal quanto civilização. Hoje a civilização ela parece que ela deu um salto, não, ela evoluiu, né? Eu poderia, eu tenho um receio de falar porque você vê agora o Trump, agora ele quer anexar o Canal do Panamá, o Canadá, né? Parece o imperialismo de antigamente, né? E eu falo que a gente evoluiu, que não existe mais isso, né? Que a gente não existe mais essa anexação de a força de localizações, mas tanto o que tá não só ele, mas a Rússia também, né? Invadindo a, a Ucrânia, querendo pegando territórios ali. Então, quer dizer, parece o imperialismo ainda antigamente, a força, né? Então a gente vai invadindo, pegando a hum, força aquilo que nos interessa. Eu queria falar seguramente que isso não existia mais, mas ainda tem um pouquinho, mas a gente vai passar por isso. Vai chegar um hum, momento, na minha opinião, uhum, que eu sou muito otimista enquanto a isso. Não digo na nossa geração, né? Mas no futuro, eu acredito que a humanidade ela vai estar tão unida assim, um com o outro, uhum. de um laço fraterno mesmo. Não de amor, né? Assim, mas um laço fraterno, de consideração, de empatia com o outro, de ver o sofrimento Ah, do outro como sofrimento próprio. Né? Você, que nem no Brasil, mesmo no Brasil a gente fala que é um país que é mais seguro, mas você olha, você passa um mendigo na rua, você nem olha para o mendigo. É um ser invisível que está ali. A pobreza, a gente não olha para a pobreza, para a criança que está correndo no farol lá, querendo vender balinha, né? A gente não olha para a pobreza, a gente não enxerga. Mas eu acredito que a gente vai chegar um momento que a gente vai. Enquanto tiver uma pessoa que estiver sofrendo fome, falta de alguma coisa, a gente vai estar sofrendo junto com essa pessoa. A gente vai ter essa empatia, a gente vai criar essa empatia com o outro, como a gente tem pelos nossos familiares. Né? Não é o amor que você quer agarrar, ter aquela pessoa. Não, mas você vai ter uma empatia. Fala, não, ela merece viver também. Porque se você for ver bem, o que a gente consegue produzir hoje na sociedade humana dá para alimentar o mundo inteiro, fartamente, sabe? Então, quer dizer, a gente tem essa capacidade de produção de alimentos, de bens duradouros, de consumos, né? De consumo bem duradouros. A gente tem essa capacidade de fazer tudo isso. Por que a uhum, maioria das pessoas não tem, né? Então, vai chegar um momento que a gente hum, vai conseguir enxergar onde que nós estamos errando na sociedade e a gente vai começando a ter empatia com o Marcelo, com, sei lá, o pessoal que está passando o carro ali do outro lado, que a gente nunca conheceu. A gente vai começar a ter essa empatia para a pessoa que mora ali debaixo da ponte, que está com fome, que está com necessidades específicas. Então a gente vai começar a se apoiar mutuamente, né? Quando a gente começar a ter essa visão empática com o outro, a sociedade ela vai dar um pulo assim de qualidade de vida gigantesco. E eu acho que é isso que vai acontecer. Porque não é possível. Porque a gente aprende com sofrimento. Na psicologia a gente aprende. Porque quando você uhum, faz uma coisa que você está errando, você vai ter a consequência daquilo. Você vai ter uma sim, consequência, né? sim. Você toma uma atitude errada, um comportamento inadequado. Você vai ter uma consequência daquilo. É a lei de ação e reação. Você vai ter a resposta daquilo. Sim. E Uhum, aquilo vai fazer com que você reflita sobre as suas ações, sobre as suas atitudes. Então você vai voltar atrás, vai voltar a dar um passinho atrás, para poder olhar com mais calma onde que você errou, você tomar uma decisão mais correta e seguir pelo caminho que é mais equilibrado, mais harmonioso. Então a sociedade, como um indivíduo, ela vai acabar tendo esse mesmo comportamento. Nós aprendemos dessa maneira. A sociedade vai começar a aprender dessa maneira. Ver que o dinheiro não é hum, tudo na vida. O dinheiro é importante. Não estou sendo filantrópico aqui, nem cara de pau, né? Porque eu quero ter dinheiro também. Todo mundo quer ter dinheiro. Na verdade, todo mundo quer ter uma vida satisfatória, né? Mas não uhum, diga assim, ó, tem gente, Marcelo, muita gente que tem muito e quer mais. Tem coisas que não precisa, tem dinheiro para 10 gerações, mas quer mais. Entendeu? Esse egoísmo, esse distúrbio, para mim é um distúrbio isso. Você ter mais do que você precisa ter. Não tô falando pra gente ser humilde, não, ser franciscano, nada disso. Ser franciscano,
sabe abrir mão do bem-estar, do conforto, da qualidade de vida, dos bens. Não, eu quero, né, ter tudo que eu tenho direito também. Quero ter uma vida boa, quero ter mais liberdade. Acho que todo mundo deveria ter isso. Então acho que a gente pode ter tudo isso. Todo mundo pode ter tudo isso. Uhum. Eu acho que a gente vai chegar lá. Não sei se é muito utópico isso daí. Eu acho que é um pouco, né? Mas Não, não é custa nada a gente sonhar, não, né? é sua visão, né? Não custa nada a gente Eu acho que sonhar. não tem, acho que. Eu costumo falar assim, tipo, quando eu dou uma opinião minha, eu falo assim, eu acredito que. Mas o fato de eu acreditar não quer dizer que aquilo É, é é fato, uma né? utópico, né? Utópico. É Então, tipo utópico. assim, eu acho que a gente fica. A gente, entre aspas, né? As É, pessoas, né? sim. Fica discutindo, querendo se desgastando por coisa que a gente nem sabe, na verdade, É, hum, não, então assim, realmente, né? Na eu acho, verdade, né? então eu acho que tem alguma coisa errada Uhum. na sociedade. Não, eu acho não. É evidente que tá Não. errado, né? Se não tivesse errado, não tinha tanta gente sofrendo, não existia tanta guerra, ia ser mais harmonioso, né? Então, o fato é a gente ver onde que a gente está errando como sociedade e tentar corrigir tudo isso. Corrigindo, né? No tempo, a gente vai conseguir fazer isso. Ou a gente se mata, todo mundo. Eu acho que é sempre assim, né? É sempre um processo, né, que a gente passa na vida, né? É um A processo. gente, a humanidade que seja, né? É um processo de aprendizado. E acho que sempre tem no começo, quando tem algo novo assim, tem aquele o boom, né? Tem aquele Aham. oba-oba e tudo mais. Mas no final das contas, as pessoas depois de vivenciar tudo aquilo, que é novo, né? Que é legal e tudo mais, aí depois que aquilo vira normal, você começa a comparar, né? Que você vê se aquilo realmente É. é É, o sim, sim, importante, é a né? consequência, né? Você vai ter, Hum, vai ver a relevância daquilo lá no. Você não vê. É que a gente tem uma. O ser humano, ele tem uma. Ele consegue trabalhar abstratamente. A mente, ela abstrai as coisas, né? Então você consegue trabalhar com uma previsão no futuro. Então você tem uma soma matemática ali que está te mostrando aquilo, mas às vezes os seus cálculos não estão tão certos, né? Então você só vai ver na hora que você vai começar a colher os resultados. Isso é normal, faz parte do aprendizado. Todo hum, mundo, então todo mundo erra, todo mundo tem o direito de errar, todo mundo tem o direito de fazer as escolhas que não são tão, não são assertivas, mas para você saber se aquela escolha é assertiva ou não, você vai ter que escolhê-la e você vai ter que colher as consequências daquele comportamento, daquelas ações, para você saber se foi legal ou não foi legal. Então é um direito que todos nós temos e isso é normal. O que a gente tem que fazer é entender. Que nem eu te falei, você começar a entender que todos nós somos aprendizes, não adianta você, quando você é arrogante, prepotente, falar, não, eu tô certo, cara, esse é o que mais tá errado, né? sim. Porque eu só sei que nada sei, né? Nada ser dessa vida. Só sei que nada sei. Isso aí é lá de trás, né? Dos filósofos da Grécia Antiga, né? Platão, Sócrates, né? Sócrates falou, só sei que nada sei. Ah, sim. Não, eu já lembrei Então, da música da que de abelha. Como é que nada é? sei, né? Dessa vida, vivo sem Nessa saber. vida, exatamente, né? Então, quer dizer, a gente não sabe. Aham, E a sim, gente não sim. tem. Porque, assim, o Freud, ele Uhum. fala ele tem ele tem um livro chamado O Mal-Estar da Sociedade. Ele fala nesse livro que a gente nunca vai ser feliz. Porque você tem que Hum. abrir mão de um desejo seu em prol da civilização. Uma coisa, um exemplo. Eu não posso gostar de um carro, entrar numa agência e ir lá socar o gerente, pegar a chave do carro e ir embora. Tem todo um processo para eu atingir aquele carro, para pegar aquele carro. E agora, se eu gostar de uma mulher, eu vou pegar ela à força, ou um parceiro, né? Uhum. Para não ser muito, né? Macho e fêmea, né? Vamos ser, né, mais generalizado. Um parceiro. Você gostou de uma pessoa, você vai tomar aquela pessoa na porrada para ela ficar com você? Né? Não é isso. Então, quer dizer, às vezes você vai ter que abrir mão, porque aquela pessoa, você tem que ver que se aquela pessoa tem o mesmo desejo que você. Se ela não tiver o mesmo desejo que você não vai ser feliz, porque você não vai poder tomar aquela pessoa para si. Você Uhum. vai ter que Sim. engolir aquele sapo, né? E amargar a sua perda. Né? Então, quer dizer, então isso é porque para Freud a felicidade é a realização do desejo. Quando você atinge um desejo, você é feliz. É aquele ápice, né? Você seja feliz. Ah, Então você deseja, realmente, primeiro né? você deseja. Aí você atinge o desejo,
você é uma pessoa feliz, mas é próxima ali, mas aquela felicidade dura pouco, né? Porque de repente você tem outro desejo. E assim você Uhum. vai, subsequentemente, atingindo seus Hum. desejos ou não. Ou se frustrando, ou se realizando. Então, assim que a gente. Então, a gente nem necessariamente vai ser feliz em todos os nossos desejos, né? Então, segundo essa teoria, a felicidade seria uma coisa momentânea, É então, momentâneo. né? A satisfação de vida e felicidade são coisas totalmente diferentes. Você pode ter uma satisfação de vida, que eu acho que é o mais adequado. Né? Você tem uma vida, Pensando assim, né? realmente, né? Você está satisfeito com a vida que você tem. Sim, Né? Agora a felicidade é aquele ápice, né? Que você, que legal, aí murcha de novo, porque você começa a ter outro desejo. sim. Então a gente fica sempre nessa busca interminável pela felicidade, né? Porque ainda mais hoje, nos dias de hoje, a gente fica sempre, tem tantos estímulos que a gente nem sabe o que a gente deseja mais, a gente deseja tudo. Verdade, A né? gente deseja um carro, a gente deseja uma casa, a gente deseja um companheiro, uma companheira, né? Então a gente vai tendo tantos desejos. E às vezes você deseja a camisa do pobre, né? Às vezes, para ser feliz, você que deseja aquilo que você não pode ter, que é a camisa do mendigo que tá ali. Eu quero aquela camisa pra você. Não, claro, né? Só uma, uma alegoria aqui pra ficar bem. Às vezes você deseja coisa besta, né? Boba, Hum, infundada, né? Então. Mas é um desejo que você tem. sim, E de repente você não vai conseguir realizar aquilo. verdade, né? Aí você vai ficar frustrado, né? Exatamente. E às vezes por tão pouco, a Por gente se pouco, frustra. né? É. Chegamos ao início. Ó, nem li aqui. Ah, se bem que o pessoal. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ler o comentário do pessoal aqui. A Sasha.Farinuk, é isso? Eu não sei a pronúncia correta, desculpa. O outro te oferece um veneno à provocação. Você decide se você toma ou não. Quando a gente tava falando em relação à questão Dá pra, você se irritar, se irritar. É né? verdade. Isso aí, exatamente. O outro Você te tem que ter dá. aquele controle mental, né? É verdade. Olha, isso aqui, eu já tinha ouvido essa. É, realmente, né? Você tomar o veneno, né? É. É, Você realmente. pode tomar o veneno ou não, vou te dar um copo. Ou você toma ou você não toma, né? Fica aí no... Uma vez eu vi uma frase assim, você, como é que é? Você querer matar o inimigo tomando veneno, né? É, Alguma coisa assim nesse sentido, né? é verdade, né? Matsunaga Michelle, ela falou sucesso. A, Obrigado. a Harmonic Control, a sua esposa, né? A É. Amanda, né? Falou lindo demais o livro. Ah, Olha, olha. Ela falou, o Castelo de Lágrimas é o meu livro preferido. é. E, Obrigado. que legal. E, De fato, esse aqui, o Chuva de uhum, Lágrimas, é o que eu mais vendo no Brasil. Disparado, assim, sabe? é, É o carro-chefe de venda e o pessoal gosta muito, tem um feedback muito legal. Por isso que eu escolhi esse hum, título aqui para me traduzir para o japonês. Né? entendi. E aí, você que estão olhando aí, vendo isso aqui, ó, já compra um livro aí para dar de presente. Conhece nenhum japonês? Para dar de presente aí, dar uma forcinha aqui pro meu trabalho. Esse livro porventura, se alguém aqui do Japão, né? Quiser adquirir, só que no caso quiser adquirir Pede. Em português em não português não tem tem, aqui, não no caso. tem, não Ah, tem, não tem. entendi. Gente, eu tô com esse livro, porque assim, como eu sou um produtor independente Uhum, e sem capital suficiente, né? Tive que trabalhar em fábrica para juntar o capital para fazer um. uhum, Eu faço um título por vez. Aí, como entendi. a ideia agora é vender pro japonês, então hoje, gente, é só em japonês, tá? Japonês. Ah, Mas você bacana. não precisa ler, não, só comprar tá bom. Tá ótimo. Tá maravilhoso, viu? Guardar lá e dar uma Nossa. forcinha no meu Ó, trabalho eu aí, já ó. compraria só pela capa. Já valeu a pena, né, Já Marcelo? valeu a pena, hein? Muito Valeu a boa pena, é mesmo. legal. Eu gostei também bastante da capa. E eu, sei lá, eu sou meio narcisista com os meus trabalhos, cara. Eu gosto assim das coisas que eu faço. Acho que fica bacana. Olha que narcisista, né? Não, mas Gente, desculpa, tem tá? que ter um Mas é que pouquinho, tem que ter um pouquinho tem. disso, Você tem né? que gostar do que você faz, né? Se você não Você tem que gostar, gostar, tem que acho que gostar, tem que achar que ficou legal, que ficou sim, bacana, né? Que vai. Legal, é isso, gente. Olha lá. bacana. Ó, Lágrimas de Joe. sim. Custa 2.000, tá, gente? 2.000 aqui, ó, pra Nossa, quem. 2.000 ienes é barato. Não sei, eu posso estar por fora dos valores, mas é barato, né, Não, não? é a média de É a preço média. dos. Se você entrar num livro, numa livraria japonesa, você vai encontrar essa média de Essa preço. média é. Com Dificilmente você vai encontrar mais do que isso. Você com encontra mil esse. 1.500, 1.600. Ah, é, É, é uma entendi. média, né? Assim, com essa Hum, quantidade mesmo de páginas eu já vi.
né? Mas já vi Entendi. também de livro de 3.000, 2.800, né? Tá. Mas assim, os populares mesmo é essa faixa aí, 1.600 a 2.200. Ah, Essa entendi. faixa, né? Aí a gente manda para qualquer parte do Japão, tá? Aí tem a Uhum. taxa de De envio. envio. Eu enviei um livro já aqui para Osaka, eu Uhum. gastei 630 ienes. Então, o livro mais 630 ienes, mais ou menos. Então, tá 2.630. Se você quiser comprar, ajudar a divulgar meu trabalho, eu vou ficar muito feliz e vai ajudar bastante assim a gente, tá? Bacana. Marcos, antes de finalizar, vou agradecer mais uma vez, né, os Eu, patrocinadores, os sim. apoiadores, né? Aí no final eu pedi pra você fazer um resuminho, né? Ah, agora que eu No- já fiz, me adiantei então, né? Ah, não, É o que mas você queria não, que eu já fiz, não, né? no finalzinho vou pedir pra você fazer Vamos lá. um pequeno resumo de toda a sua experiência até o dia de hoje, Tá bom. tá Show bom? de bola. Nossa, tudo isso. Vamos lá. É um resuminho, né? Mas tá ótimo, então, agradecer, né, agora no finalzinho mais uma vez aos patrocinadores, os apoiadores, né? Agradecer o Açaí Motion, na pessoa do Santana, tá nos patrocinando aí, obrigado. Aliviou minha garganta, viu, Santana? Aqui, ó. Eu Olha, tava com a garganta seca aqui, ó. ó, porventura, se alguém ainda não conhece, né, o Açaí Motion, o Açaí Motion é um energético brasileiro, que ele é envasado aqui no Japão, né? E ele é um energético que oferece não apenas o poder revitalizante das vitaminas do açaí, mas também a cafeína natural do guaraná. E oferece também a. Também tem a cor. Perdão. E também. Perdão, eu me perdi aqui. Energético, né? As vitaminas do açaí. E também a cafeína natural do guaraná. E a cor vibrante da cenoura negra, tá bom? E além disso, é formulado com redução de açúcar e é totalmente livre de proteína animal, tornando-se uma escolha ideal para crianças, atletas e idosos também, tá bom? Algumas características do Açaí Motion seria aroma de tutti-frutti, não contém taurina, é livre de glúten, extrato de açaí, no caso seria rico em vitaminas do complexo B, extrato de guaraná, que seria a fonte natural de cafeína, extrato de cenoura negra, que seria corante natural, e baixo teor de açúcar, apenas 32 calorias a cada 100 ml, tá bom? E dica de consumo seria aprecie gelado, você pode tomar puro ou como base em drinks e evite agitar antes de abrir, tá bom? Do resto é só apreciar o Açaí Motion. E outra dica bacana também, quem quiser encontrar o Açaí Motion para comprar, né, mais próximo de você, você pode estar baixando o aplicativo chamado Bigs, escreve BYGS, tem tanto para o sistema Android como o sistema iOS. Lá você vai ter vários serviços, entre eles onde você comprar o seu Açaí Motion, tá bom? Mais próximo de você. Baixa lá então, é bem bacana o aplicativo Bigs, tá bom? Então, muito obrigado ao Açaí Motion, obrigado Santana. E também agradecer ao nosso parceiro, nosso apoio de mídia, né? Que seria o Portal Guma, né? Que na pessoa do Cláudio Sugimoto está nos apoiando. Inclusive tem a página deles também, que seria www.portalguma.com. Ali tem todas os eventos da comunidade brasileira aqui no Japão, outras informações também. E tem a parte do Drivecast, né? Que toda semana ele está atualizando com bate-papo com os convidados. Então é bem bacana, já acompanha a página deles e também o Instagram deles, tá bom? É Portal Guma. E é isso. Então, muito obrigado ao Portal Guma, obrigado ao Claudio Sugimoto, como sempre. E então é isso, Marcos. Foi bem bacana o nosso bate-papo, como sempre, né? Obrigado, Marcelo. Mais uma vez você está me convidando aqui para divulgar meu trabalho, participar aí da sua trajetória aí do Drivecast. Eu fico muito feliz. Quando você precisar, você pode contar comigo para qualquer Obrigado. coisa, tá? E assim, você falou para mim finalizar aqui com minha trajetória, né? Uhum, Olha, eu acho que eu vou mudar um pouquinho essa. Sabe, eu queria falar assim uhum, que todos nós, acho que é mais um conselho, tá? tá. A gente buscar aquilo que a gente tem de melhor dentro da gente. O que você faz de melhor? Você não descobriu? Descubra. Né? Porque Uhum, isso é o que deve direcionar os seus esforços na vida. A vida passa é tão rápido, né, que a gente tem que ter uma satisfação de vida. E aqui naquilo que eu falei aqui já, quem estava acompanhando a gente, eu falei, a melhor contribuição que você pode dar para a sociedade é fazendo aquilo que você faz de melhor. Né? Então você tem que descobrir. Se você não descobriu, você descubra o que você gosta de fazer, faça, se aprimore e vai e coloca isso como um norte, coloca isso aí um ponto primordial no seu caminho, na sua busca de vida. Porque não é só o dinheiro é importantíssimo.
né? Que nem eu falei, não vou ser hipócrita e falar que eu não quero. Claro que eu quero dinheiro. Eu preciso, o dinheiro, a gente precisa de dinheiro para fazer várias coisas. Os projetos, todos precisam de dinheiro. Então a gente precisa do dinheiro também. Mas busca fazer aquilo que você gosta de fazer, que você tem satisfação, o que você faz de melhor, vai se aprimorando. Porque a gente não faz o melhor assim de imediato. A gente vai se melhorando a cada dia. A gente vai melhorando a cada experiência, a cada livro, a cada momento que a gente passa, a gente vai melhorando. Então você é. Hoje você é o seu topo, mas você vai melhorar cada vez mais. Então busca fazer aquilo que você gosta de fazer. Vale a pena. É difícil, mas é um caminho que eu escolhi. Eu acho que todos. Não, olha, eu falando que todos devem escolher, né? Como se fosse um, assim, um maioral. Não, não é isso. Eu acho que é um caminho muito, muito satisfatório. Eu acho que isso é Uhum. vida. Porque o Dalai Lama ele fala assim: você tem que ter um objetivo na sua vida, mas não importa se você vai atingir ele. O importante é o trajeto, é o caminho que você faz para Hum, chegar até o seu objetivo. Então, se você faz aquilo que você gosta, parece uma coisa corriqueira, todo mundo fala, faz o que você gosta e nunca vai trabalhar um dia na sua vida, né? Não, então, mas eu acho que a gente tem que fazer exatamente isso, né? Fazer aquilo que a gente gosta de fazer, contribuir para a sociedade de uma maneira produtiva, ser uma pessoa proativa também, e para você ter uma satisfação de vida boa. Eu acho que isso é hum. interessante para a vida de todo mundo, né? E é o que eu faço, é um conselho que eu dou, né? Mas claro, cada um tem o seu próprio caminho, cada um tem as Uhum. suas próprias escolhas, e cada um tem o seu próprio dom, né? E aí você escolhe, né? Claro, né? Cada um é livre aí para escolher aquilo que quiser para ser da sua vida. E eu desejo uma boa vida para todo mundo, isso aí. Cada um escolhe o seu melhor caminho. Tá ótimo, Marcos. Obrigado, viu? Mais uma vez Valeu, aí, Marcelo. tá? Obrigado, Valeu pessoal aí. mesmo. Valeu, gente. Obrigadão, viu? Tá bom, então, até o nosso próximo Drivecast aí. Obrigado, tchau, tchau.